Making Off Pode! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre eventos. E hoje com uma convidada muito especial que já vamos apresentar para vocês. Antes, é claro, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante para nós e vamos adorar responder cada um deles. Não esquece de se inscrever aqui no canal também se você ainda não for inscrito. E a Fran vai fazer as honras para nós. E para adoçar esse episódio de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, Mari Mendes, para falar sobre doces, bolos e como adoçar o seu evento. Bem-vinda, Mari. Obrigada, gente, pelo convite. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje para falar sobre essa parte tão esperada do evento. Tão gostosa, né? Tão esperada do evento que são. É verdade. Os doces, os bolos, os quitutes para agradar aí o convidado, o contratante e tudo mais. É verdade. A parte de doce, não é porque eu faço, mas eu sempre falo que é a parte mais importante. Porque a gente, quando vai numa festa, eu lembro quando eu ia nos eventos antes de começar a fazer doce. A parte que eu mais queria que chegasse o momento era na mesa do doce. Era assim, eu deixava de jantar, eu deixava qualquer coisa de lado, eu queria sentar perto da mesa do doce, porque pra mim era o mais importante. Eu nem imaginava que um dia eu ia tá fazendo parte e fazendo esses doces. Mas eu acho que é uma parte muito importante, eu sempre falo para minhas noivas. A gente não pode economizar em comida. Na verdade, em comida em geral. Buffet, tudo. Na festa em geral, né? Mas o docinho, a mesa tem que estar linda, porque ela faz parte da decoração, né? Além de estar servindo pro seu convidado, ele faz... A mesa estando bonita faz parte da decoração. Eu já fiz muitos eventos que eu chegava para montar e não tinha uma mesa. Ou a mesa era minúscula, ou não tinha suporte, ou... Enfim... Aí, na hora, eu pensava, o que adianta gastar tanto com doce e chegar aqui, às vezes, ele não tá ali pra ser a estrela da festa, né? Então, eu acho que, assim, tudo tem que ser de primeira. Na mesa de doce, tem que estar tudo perfeito pra abrilhantar mais o evento. Com certeza. Aproveita e conta pra gente, assim, essa paixão por doce começou quando? Olha, eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu entrei na faculdade de gastronomia, eu gostava de fazer tudo. Mas, quando a gente chegou naquela fase que montava grupos e cada um fazia a entrada, um fazia o prato principal, a sobremesa, eu sempre ia pra sobremesa. Eu adorava inventar. Então, a gente recebia lá ingredientes. Faz tanto tempo que eu nem lembro direito, mas eu lembro que, assim, em algumas aulas a gente recebia os ingredientes e tinha que inventar alguma coisa com aqueles ingredientes. Então, eu sempre pegava a parte de doce. Chegou uma fase que meu professor pediu para que eu não ficasse mais na parte de doce, porque senão eu não ia aprender a fazer mais nada. E daí eu fui na semana seguinte fazer outra coisa, só que eu não me identificava, né? E o doce ficou horrível, por sinal, que eu não lembro quem fez. Aí na semana seguinte eu voltei. Porque cada um tem o seu. Existem pessoas que estudaram comigo, que é padeiro, que trabalha em restaurante, que trabalha na parte de garçom, assim. Tem de tudo. A gastronomia, ela abrange muita coisa. E eu sou do doce. E há uns tempo atrás eu tava, inclusive, contratando. E tem um senhor que estudava comigo, que ele dá aula aqui hoje na FATES. E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu tô contratando, quem sabe alguns dos seus alunos aí não tem interesse. E ele falou pra mim, é tão difícil essa área, porque as pessoas não se interessam muito por isso. Na verdade, nem eu sabia que eu ia me interessar por isso. Porque quando eu entrei, eu queria ser chefe de cozinha, trabalhar num restaurante chiquérrimo, fazer aqueles pratos. Eu nem imaginava que eu ia fazer doce. Na verdade, eu gostava de fazer doce. E o docinho fino entrou na minha vida, assim... Justamente porque eu não sabia o que eu ia fazer. E ficou. O pessoal aceitou, gostou, começou a ligar, eu fui fazendo. Aí eu fui buscando, aprender. Mas eu sempre aprendi assim sozinha, eu nunca fiz curso de docinho. Eu ia buscando na internet, revistinha, na época era muita revistinha, né? Não tinha esse negócio de internet, curso online, nem se fala. Isso aí surgiu mais recentemente, depois da pandemia, né? E eu não ia pra fora fazer curso, eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu comprava revistinha, via uma receita. Às vezes a gente nota que essa receita, essa foto não é essa receita. Aí eu ia, mudava um negócio aqui, ia criando fotos, visitava algumas feiras em Maringá, de noiva, enfim. Até hoje você cria, né, Mari? Você cria... Olha, tem dias que eu tô bem inspirada. Né? Tem dias que, assim, eu tô tomando banho e tô com o sabor, assim, na ponta da língua do negócio que eu quero inventar. E às vezes é domingo, ontem, por exemplo. Aí o Fabrício tinha saído com o meu marido, né, que trabalha lá na loja com a gente, comigo, com as meninas. Saiu com o meu filho.
eu tava em casa sozinha e pensando num negócio, falei, eu vou lá na loja. Eu tô aqui em casa, não tô fazendo nada, tô perdendo meu tempo, tá calor. Lá eu ligo meu ar, ligo uma música e eu vou pôr em ação. No fim, cheguei em casa, era mais de 1 hora, porque a gente vai se empolgando, né? Ou quando eu não consigo ir, ou às vezes eu tô viajando, ou enfim, não dá pra ir, eu vou marcando no celular. Vou marcando o sabor que eu quero inventar, o ingrediente que eu posso usar pra eu não esquecer, porque daí eu esqueço também. Se eu não faço, eu acabo esquecendo. Vem aquela criatividade, você já guarda ali um pouquinho pra poder fazer. Você sabe que antes de fazer gastronomia, eu queria fazer moda. Porque eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava muito bem. Desde pequena, na escola, eu fazia desenho. E todo mundo pediu pra desenhar, pra eles pintar e tal. E por um certo momento eu pensei em fazer moda. Só que daí, quando foi chegando a hora do vamos ver, eu percebi que assim, criar... Era uma coisa que não era... É tipo um hobby. Sob pressão, eu não consigo. Se chegar pra mim e falar, inventa um doce de, sei lá, caju, eu não sei se eu vou conseguir. Não é assim. O negócio vem. Eu não, sob pressão, eu não consigo. E daí eu pensava, gente, como é que eu vou inventar uma roupa, um negócio? Eu não consigo desenhar assim, sob pressão. Tem que vir. E daí eu vou viver disso quando vir o negócio. Mas aí no doce a gente cria e depois vai reproduzindo a mesma coisa, né? Diferente da moda. Eu falei, não, nada a ver, isso aí não é pra mim, não. Eu gosto de desenhar, mas como um hobby, uma outra coisa que não seja o meu trabalho. Enfim, de vez em quando... Mas o lado criativo ainda tá em você, né? Tá em mim, mas não pode forçar, é natural. Eu não consigo criar nada. Alguma noiva, alguém já te fez um pedido assim, bem diferente, fora do normal? Já, sempre tem, até hoje. Quando eu comecei, na verdade assim, eu até sofro muitas críticas, já ouvi por terceiros ou até na cara mesmo. Quando eu comecei, eu sempre fazia assim, o que a pessoa pedia, eu fazia. Independente do que fosse. Eu quero um bolo de 5 andares, redondo. Eu dava um jeito e fazia. Só que na época, eu quase não tinha pedido. Eu trabalhava em casa. Eu não tinha filho, eu não tinha marido. Era muito mais fácil pra mim eu ficar concentrada, criando, inventando, mesmo sob pressão. Mas às vezes eu era nova no ramo, então eu queria impressionar. Então era muito mais fácil. Hoje, na verdade, assim, depois da pandemia, minha vida mudou. Eu parei de fazer casamento, tô voltando agora. Eu parei, falei, não, chega, porque meu espaço não dava. A gente começou a investir na confeitaria, depois da pandemia, os eventos pararam. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha acabado de reformar e mudar ali no endereço que eu tô. Falei, e agora? Como é que eu vou pagar essas contas tudo? E meu marido saiu do emprego pra ir trabalhar comigo. 1 mês depois veio a pandemia. Fiquei desesperada. Mas assim, eu até me sentia... Eu não tinha coragem de postar. Às vezes eu queria que a gente tava aberto, fazendo delivery e tal. Mas eu me sentia mal. Porque eu falava assim, as pessoas nem estão trabalhando e eu vou ficar aqui postando, fazer vontade. Eu não sei se as pessoas estão com dinheiro. Mas as pessoas estavam ansiosas. Estavam, mas eu me sentia mal. Como assim? As pessoas não estão trabalhando. Não sei se estão com dinheiro ou não. E eu aqui, eu quero vender. Vocês vêm comer. Só que daí depois eu comecei a ver que as pessoas queriam comer. Elas estavam realmente ansiosas. Não sei como é que estavam as suas vidas financeiras, mas elas queriam gastar com comida. Então quem sou eu que falar, não vou vender porque você tem que economizar. Você tem que ficar em casa. Elas queriam. Então a gente foi. Logo as coisas foram melhorando. A gente voltou a abrir e tal. E nosso movimento foi aumentando. A cada ano que passa, eu sinto que novas pessoas vão conhecendo, vão trazendo amigos, vem gente de fora e tal. E chegou num momento que eu não conseguia mais. Ou eu cuidava da confeitaria e fazia ali coxinha, bolana pra vender ali, ou eu pegava evento. E, assim, a virada de chave pra eu parar com os eventos foi no Natal de 2021, talvez. Acho que foi 2021. Eu peguei um monte de encomenda de Natal, porque todo ano sempre tem bastante encomenda. Aí eu falei, Fabrício, não tem como a gente abrir a loja na semana do Natal. Por mais que a gente tenha as meninas aqui e tal, mas é muita coisa. Não vai ter lugar para armazenar tudo isso. Eu não vou conseguir, além das encomendas, fazer as coisas do balcão. Então, vamos fechar a loja essa semana e trabalhar só com o Natal. Só que o que aconteceu? As pessoas que vão ali todo dia, porque tem gente que vai todo dia. Continuou indo nessa semana e tava fechado, ficava decepcionado. Aí vinha gente de fora, tinha muita gente na cidade. Porque minha prima me tava fechado. Eu lembro que, eu nunca vou esquecer, veio um pessoal de Terra Rica e falou que foi toda arrumada pra ir comer ali. Como assim tava fechado? Aí eu falei, cara, esse pessoal tá aqui todo dia. Como a gente vai deixar de atender esse pessoal que tá todo dia pra atender uma pessoa que encomenda uma vez no ano?
Então, assim, a gente tá dando preferência pra uma encomenda que vai ser uma vez no ano e deixando de atender aquele que tá aqui todo dia, firme e forte, comendo. Aí, nossa, foi terrível, terrível. Eu me arrependi profundamente. No ano seguinte, eu diminuí as encomendas e continuei atendendo o balcão, 22, 23. E agora eu mudei o meu espaço pra encomendas. E daí a loja funciona normal, encomenda normal. E agora todo ótimo mundo lá. A todo vapor. a todo Ótimo. vapor. Pelo menos assim, até onde a gente consegue, né? Porque por mais que a gente tenha 2 espaços agora, é muito mais fácil trabalhar lá onde eu tô. Porque quando eu reformei ali, foi o projeto da minha cabeça. Eu comprei uma mesa, eu nem me disse ia caber. Na minha cabeça eu pensei, acho que cabe. Chegou a mesa, ficava só um pedacinho assim pra gente andar. Eu falei, meu Deus, tá, não, tudo que eu imaginava que o lugar ia ficar maior do que realmente ficou. Aí precisava de geladeira, compra a geladeira. Ai, tá, mas onde vai pôr a geladeira quando chegava? E aí foi assim, só foi socando coisa. E gente, contrata gente. Quando via, não tinha mais como... Não cabia mais um humano pra trabalhar. Muito menos, mais uma geladeira, mais uma mesa, o que fosse. Quando eu aluguei o outro lado pra montar minha cozinha, novamente foi o projeto da minha cabeça. Mas eu fiz uma planta como se eu fosse uma arquiteta. Media, aí eu falava, eu quero tomada aqui, eu quero encanamento aqui, eu quero... Então, daí eu fui comprando as coisas assim pra encaixar certinho. Eu mandei fazer bancada sob medida, pia, tudo na medida. Então, assim, conhecer. ficou muito fácil da gente trabalhar, né? Um quadrado onde em volta eu tenho pia, tenho bancada, geladeira e no meio as mesas. Então, assim, é muito mais fácil pra gente circular. Lá a gente consegue trabalhar em várias pessoas, porque apesar de não ser tão grande assim, mas ele ficou bem planejado até. Acho que eu me saí bem nesse projeto. Eu coloquei em ação. Mas é tudo artesanal e é tudo mão humana. Então, por mais que o espaço hoje esteja muito bom pra gente trabalhar, chega um momento que a gente acaba não conseguindo encaixar alguns pedidos e então não pode deixar pra última hora, né? Graças a Deus a demanda tá bem grande, né? Olha, eu não tenho do que reclamar, graças a Deus. Inclusive, quando eu voltei com os eventos, eu ouvi alguns comentários do tipo, mas até pegar de novo, né? Porque eu parei, realmente, eu pensei... Até eu pegar. E outra coisa também que eu não sabia se daria certo ou não foi que eu sempre quis trabalhar com um produto diferente. Antigamente, eu usava um chocolate bom, só que não era um fracionado, era um chocolate, ou então era um chocolate, mas não do mais caro. E quando eu mudei, e eu não tinha como mudar isso ali onde eu tava, porque não tinha espaço. Mas como que eu ia fazer temperagem de chocolate ali, gente querendo coxinha? Então, era o meu sonho, mas não tinha como. Depois que eu mudei, eu falei, não, agora eu quero um negócio top. Se Paranavaí tá preparado para isso, eu não sei. Se não tiver, eu volto atrás, mas vou tentar. Então, eu comecei a usar só o chocolate Calibu, mudei todo o meu cardápio, revolucionei. Falei, vamos tentar. Fabrício não botou muita fé, não, porque as pessoas já gostavam do doce, já tava tudo bem, e eu quis mudar tudo. Mas, assim, não tenho do que reclamar. As pessoas que experimentam, elas vêm atrás, Porque assim, o chocolate não é barato. Na verdade, é uma fortuna aquele chocolate. Ele sai mais de R$200 o pacote de 2 quilos. Então, assim, é mais R$100 o quilo. Coisa que um fracionado, do melhorzinho que tinha, ou um chocolate nacional, você não paga 50, 40, né? Então, assim, eu mais que dobrei o preço da minha matéria-prima. Mas a pessoa que experimenta, ela sente a diferença. Não tem como não sentir. Então, eu investi nisso aí e, graças a Deus, assim, eu tô bem feliz. Não tenho do que reclamar, não. Porque as pessoas, quando a gente experimenta um negócio bom, não é me gabando. Na verdade, eu tô, assim, enaltecendo até a marca que eu uso, né? E vocês, qualquer coisa. Eu, por exemplo, às vezes vou em restaurante, assim, que super famoso. Eu como e falo, mas é horrível. E tem restaurante que, às vezes, nem é tão conhecido e que a comida é maravilhosa. Você vê que o molinho de tomate é com tomate, tem manjericão fresco, por exemplo. Então, assim, quando a gente experimenta um negócio bom, a gente não quer mais saber de voltar a comer um negócio que não é tanto, né? Então, eu apostei nisso daí. E graças a Deus, a demanda é bem grande. Não tem do que reclamar. Paladar é algo que não retrocede, não tem como. Não. Eu sou bem enjoada pra comida. Sempre fui. Nossa, o Fabrício reclama muito de mim, porque eu sou bem enjoada. Então, assim, pra me alimentar em casa, não é qualquer bifinho frito, não. Eu não gosto. Ô, Mari, você sabe mensurar quantos sabores você tem hoje atual de doce fino pra evento? Fran, olha, eu nem tenho tantos assim, porque eu andei cortando bastante. Antigamente eu tinha uma lista de mais de 40. Hoje em dia, você sabe que eu nem sei.
Eu tô inventando os aí que eu nem coloquei no cardápio ainda, mas eu devo ter uns 20, 25. Eu dei uma diminuída. Porque quanto mais você tem, pior fica pra pessoa escolher, pior fica pra fazer, porque daí às vezes você tá lotada de coisa e é tudo picadinho, um pouquinho de cada. Então, assim, não adianta. Às vezes eu faço degustação, eu mando uma caixa com 15, quer dizer. E a pessoa que experimenta, ela nem quer experimentar mais, porque fica tão difícil. Quando você experimenta 20, 30 e escolher só 8, por exemplo. Então, algumas coisas eu tirei. Por exemplo, não precisa ter um monte de coisa de coco, um monte de coisa de nozes, um monte de coisa de, sei lá, limão. Então é um de cada, ou 2 de cada, porque tem coisas que tipo, o camafeu é maravilhoso, mas eu tenho um outro de nozes também que é maravilhoso, então deixei os 2, por exemplo. Mas eu não tô com cardápio imenso, não. Tanto que agora pra Páscoa, eu fui me empolgando, na verdade, porque eu ia deixar só 6 sabores. No fim, eu acabei colocando 9, e eu acho que é muito. Mas é pra tentar agradar mais pessoas, né? Desde criança até adulto. Mas eu não gosto de ter uma lista muito grande, não. Acho que dificulta pra mim e pro cliente. E se a sua contratante, ela chega e ela gosta de doce, bastante, mas ela não tem noção do que ela vai escolher. Aí você pega a quantidade de convidados, você dá uma filtrada, pergunta pra ela, faz um briefing do que o público dela, a idade e tudo mais. Fran, E faz uma indicação. eu indico. Indico até uns que eu não gosto, por exemplo, ameixa, eu não gosto. Quando são pessoas mais velhas, eu sei que eles gostam de ameixa. Nozes, quando são crianças, adolescentes, sei que gostam mais de chocolate, morango. Então, assim, eu vou meio que indicando por aí. Mas, geralmente, o pessoal experimenta e eles mesmos, depois que experimenta, já vem com o pedido certo. Aí me pede ali uma opinião. Eu sempre falo, por exemplo, um doce de pistache, que ele é mais caro e não é todo mundo que gosta de uma festa de 15 anos, por exemplo. Você tem um monte. Mas é legal ter um pouco para enfeitar a mesa. Mas, assim, 15 anos gosta do quê? Morango, gosta de chocolate. Então, assim, investir em maior quantidade desses que saem mais para não ficar ali, às vezes a pessoa dá uma mordida e larga. Mas é porque não é nem às vezes que o doce é ruim, mas é que não é o que a pessoa gosta. E realmente, quando é uma bodas, por exemplo, brigadeiro, né? Tudo bem que tem que convidar de tudo quanto é idade, né? Mas não combina com o evento, brigadeiro em bodas. Aí eu falo, mas eu deixo a pessoa bem à vontade para escolher aquilo que ela mais gosta. Ela ou ele. Você comentou sobre a mesa de doces estar bonita. E eu já fui, assim, em vários eventos que a mesa de doces era o painel para fotos. Uhum. Então, assim, realmente, se a mesa de doces não estiver bonita, ela vai acabar não tendo lugar para fazer essa foto, né? Então, o doce, ele já deixou de ser apenas um docinho gostoso para ser um item decorativo também. Sim, já faz... Desde quando eu comecei, na verdade. Nossa, quando eu comecei, já tem quase 20 anos. Eu comecei... Eu não tinha 20 anos. Ai, já tô até revelando a minha idade. Eu tinha 19 anos quando eu comecei. Aí ninguém nem imaginava que ia me encontrar. Porque eu era muito nova, eu tinha cara de... Bem mais nova ainda. Era até estranha a pessoa que me via pessoalmente. Enfim, desde essa época, a mesa de doces ela já ficava até posicionada num lugar onde as pessoas tiravam fotos, né? Eu nem lembro como era antes de eu começar a mesa de... Tipo, nesses eventos que eu ia, que eu comia doce, que eu amava, eu nem lembro onde ficava a mesa de doce. Comecei a anotar depois que eu comecei a fazer. E sim, ela tem que estar linda. Porque senão não faz sentido nenhum você pagar caro em doce pra ele ficar escondido. Eu já fiz festa da pessoa encomendar e não ter mesa de doce. Ser só pra servir em pratinhos. Acho legal. Só que assim, servir em pratinhos. Porque depende muito do tipo de evento. Mas tem eventos que as pessoas avançam, que é uma coisa de louco, é até feio. E alguns ficam sem comer. Então, acho legal servir. Mas, assim, pode colocar alguém ali, depois que liberar um garçom, não sei, alguém ali do evento, recolher da mesa, montar e servir. Mas, primeiramente, usar essa mesa como um painel, né? Por que não? E tem gente que faz uma quantidade específica só pra decorar o painel. E depois deixa as caixinhas aí nos bastidores. Às vezes com... Já deixa a caixinha pronta, bem mais prático também. Com docinhos, às vezes, mais inferiores também. Tipo, até tem aqueles que fazem os doces mais caros pra montar uma mesa. E daí os mais simples. Encomenda uma quantidade maior, né? E daí caixinhas com docinhos mais simples que já ficam até montadinhas, bem prático. Na hora do evento só servir, não precisa montar. Legal também. O importante é ter uma mesa bonita. Eu já falo que... Isso aí é bíblico, né? Primeiro serve o vinho bom, depois o... Exatamente. Mas olha, os tradicionais...
pessoal gosta bastante também. E super funciona, se você não tem orçamento para porque- fazer uma mesa gigante com todos aqueles super finos, Aham. que vai uma cereja, né, que vai um pistache, que ele vai ser um doce com um custo um pouquinho mais elevado, você faz uma quantidade para ter o seu composê ali da decoração e faz o tradicional, gente, que o pessoal ama o tradicional. E um tradicional bem feito, ele sempre vai ser muito bem-vindo. É um clássico. Diferente de, às vezes, a pessoa querer encomendar doces muito bonitos. Mas fulano cobra metade do preço e faz, e usa nozes, e usa não sei o que. Aí você chega lá. Eu já cheguei, quando eu vou a Maringá, por exemplo, comprar alguma coisa, eu sempre passo em algumas docerias e pego... Eu gosto de comer doce de outras pessoas. Uma porque o meu eu já enjoei, e outra porque eu gosto de experimentar como é que tá por aí o mercado. A gente que fica ali, respira, isso... Lógico, tem doces muito tradicionais que eu nunca enjoo. Mas, por exemplo, até comentei antes da gente começar aqui, trufa de limão. Eu não gosto nem de sentir o cheiro, porque é um negócio que já... Nossa, desde quando eu comecei a fazer doce, eu já faço essa trufa de limão. E é igual até hoje. Mudei uma coisinha ali, outra. Não desce mais. Mas tem cliente que ama, que não pode faltar no evento. E eu entendo, porque eu já senti isso. No começo eu sentia isso. Quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz a trufa de limão, porque eu comi uma trufa de limão lá em Maringá, num evento. Falei, nossa, que delícia! Como que faz isso, será? Vou inventar. Aí comecei a criar ali nas receitas que eu já tinha. Tipo, eu fazia uma trufa de chocolate. Falei, vou mudar o chocolate pro branco. Vou colocar limão, raspinha, nananã. Fiz a trufa de limão. Quando eu dei a mordida, eu falei, tá igualzinho. Ai, ficou maravilhosa. E eu comia, aí caía no chão. Às vezes tava lá na sacada, eu morava no apartamento com a minha mãe, tinha uma cachorrinha e ela amava a trufa de limão, a Shakira. Aí, às vezes caímos no chão, a gente ia lá e levava pra Shakira, porque ela amava também. Ai, que trufa de inveja limão. da Shakira. Ela comia só a trufa de limão, a danadinha. Viveu 18 anos. Judiação. Então fala que... Você vê que a trufa de não limão pode é dar, boa não pode mesmo, dar né? chocolate pra cachorro, eu sei. Mas ela viveu até... E aí depois passou um tempo, eu comi tanta trufa de limão que eu falei... Quindim era outra coisa que eu amava. E quando eu fiz o meu primeiro quindim, eu almoçava quindim, eu tomava café da manhã quindim. Hoje eu não posso nem olhar mais, tadinho. E é lindo, eu sei que é lindo e gostoso, mas não me desce mais. Mas tem uma coisa que é muito famosa também, que é o cheesecake. Cheesecake, comi muito. Nossa, no começo era a mesma coisa. Almoço, café da manhã. Hoje eu também. Ou de vez em quando eu como, na verdade. O cheesecake, dependendo da cobertura, né? Ele varia. Então, assim, lá na loja eu faço 2 sabores. Mas, às vezes, pra mim, eu coloco um negocinho ali pra experimentar. Nem sempre eu lanço, porque... Não, eu tento evitar criar muitos sabores. Mas, vira e mexe, eu invento sabores diferentes. Daí, daqui a pouco eu não faço mais. As clientes ficam bravos, porque foram lá e comeram uma Perturbando, vez. né? Igual a gente falando por causa Sabe o do que bolo acontece? Deixa eu do explicar o que acontece. Tem vezes que eu faço um negócio e eu não anoto. Aí eu não lembro mais. É uma criação única, exclusiva. Fez, Eu esqueço. Quem Gente, experimentou, eu juro por Deus. Comeu, não comeu, Se não eu- come mais. Se eu Exato. tenho que anotar. Eu tenho que anotar tudo, gramas, tudo. E às vezes na correria, tá na minha cabeça. Vem lá a ideia, nossa, se eu usar isso aqui, que isso aqui vai dar bom. Vamos. Fiz. Vamos vender? Acho que ficou maravilhoso. Os clientes amam. Aí no outro dia eu não faço. Aí no outro dia eu vou fazer. 2 dias depois eu vou fazer. Eu falei, ai meu Deus, mas quanto de chocolate que eu usei? Eu não lembro. E daí eu esqueço. Aí o cliente fica me cobrando e eu nem sei como é que faz o mais. bolo do concurso. Odeio. Eu falo, porque as pessoas criam muita expectativa, porque eu ganhei o concurso, esse bolo deve ser maravilhoso. Que seja doce, né? Quem quiser ver o episódio, consegue ver ainda mais? Olha, se assinar Sky, essas TV a cabo, você consegue assistir, ou então o Globoplay lá, aquele mais caro, que você consegue, tem que assistir pelo GNT, aí tem no Globosat Play. Então, ou, se a pessoa paga Sky, alguma TV a cabo, ou então ela assina aquele pacote do Globoplay que abrange todos os canais da Globo, ela consegue assistir. Caso contrário, eu tentei postar no YouTube, mas eu fui bloqueada pelos direitos autorais, então assim, Eles não aceitam. tem algum meio clandestino de assistir. São uns trechos que eu acabei gravando, né? E postei um pouquinho acelerado no meu Instagram. Mas só eu ganhei, né? Não postei a tragédia anterior. Então, quem quiser ver eu ganhando, tem lá no meu Instagram. Mas reprisou antes de ontem. Não, que dia que foi? Essa semana reprisou. Vive reprisando na GNT também. Então, fiquem de olho. Reprisa, nossa, muitas vezes. Aí, inclusive, uma parente do Fabrício ligou pra ele que tava me assistindo. Aí o Fabrício veio me contar. Eu falei, tá. Eu gosto de me ver. Então, eu nem assisto. Faz quantos anos já? Ai, foi em 2018. Eu gravei em 2017, Já? passou 2018. Faz Já? tempo. E como que foi a história do bolo? Conta. Na verdade, assim, né?
O tema do programa era memória afetiva. Então, eu tinha uns convidados, né? Cada episódio tinha convidados. E eles queriam voltar a comer alguma coisa que, às vezes, era a avó que fazia e ela faleceu. Ou comeu numa viagem, não sei aonde, nunca mais comeu aquilo. Então, o tema era esse. A primeira prova, eles passam um negócio lá pra gente fazer, que não tem muito a ver, mas tem. Alguns episódios não tinha nada a ver. O nosso até que tinha, porque tinha que fazer um muffin de café, se não me engano. Eu não lembro direito. E aí, na prova final, que era onde valia o prêmio, porque ali não é cumulativo os pontos, né? Você leva por exemplo, você leva o doce, o seu primeiro doce, você leva daqui, né? Quando foi pra eu levar, eu falei, gente, o que eu vou levar daqui pra São Paulo, que vai chegar intacto, que eles vão achar maravilhoso, e eu ia pra São Paulo 2 dias antes, então esse doce ia ficar 3 dias pronto, não podia fazer lá, tinha que levar, podia finalizar lá, mas não podia fazer do zero lá. A não ser que eu fizesse na casa da pessoa que eu fiquei, que não tinha utensílios e tal. Então, assim, eu tinha que levar pronto. Então, eu pensei, o que eu vou levar daqui que vai chegar inteiro, gostoso? Então, eu fiz uma escolha meio ruim, porque era um bolo... Na verdade, eu acho maravilhoso aquele bolo. Maravilhoso. É um bolo de abacaxi com coco, só que eu quis inventar. Eu coloquei coco fresco, aí ficou muita textura, sabe? Aí, como eu cobri com massa folhada, então ficou textura da massa folhada, textura do coco fresco. Antes eu tivesse feito o que eu faço todos os dias aqui, que é maravilhoso, é coquinho fininho, mas enfim, quis inventar. E lá, eu acho que o meu paladar é infantil. Lá eles são chefes, o meu paladar, ele não sei, esses negócios assim diferentes. Se bem que a menina que levou, o bolo dela também era assim, bem doção, parecia, não era muito diferente, assim. Era brigadeiro, amêndoas, e muito bonito. O bolo dela tava maravilhoso. A hora que eu vi, eu falei, ai, Thalita, minha amiga que foi comigo, esquece, meu bolo tá horroroso. Aí eu finalizei ali na hora, tinha 10 minutos pra finalizar. A nata não chegava no ponto, porque não podia usar a batedeira. Aí no final que eles deixaram eu usar, porque a menina tinha que usar micro-ondas, que também não podia usar. Enfim, mas tava gostoso. E o mais malvado, que eu adoro. Ai, gente, eu adoro ele, adoro. Eu acho ele muito sarcástico. Ele gostou, ele votou no meu. E o outro votou no da menina, e as convidadas votaram da menina também. Enfim. Então, só... Não, só um votou em mim, o restante votou tudo nela, mas o bolo dela tava bem bonito. Mas o seu preferido votou em você. O meu preferido votou em mim. Isso que importa, né? O importante é participar, como dizia a outra participante. Aí esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Ela ganhou. O segundo foi... A gente tinha que fazer um muffin de café. Um muffin de café. Sem recheio e sem cobertura. Na época, eu era bem leiga, assim, fazer bolo caseiro. Bolinho caseirinho. Eu fazia sabores deliciosos no pão de ló, bolo recheado, doce. Nossa, eu fazia coisas que eu nunca tinha feito. Às vezes, você pedia pra fazer, eu fazia. Mas o bolo caseirinho, eu não sabia. Nem o de cenoura crescia muito bem na época. Eu não sabia muito bem, não. Aí, o que eu fiz? A gente fica nervosa lá, a gente fica muito nervosa. Parece fácil. Nossa, o que é um muffinzinho de café, né? Pra quem faz pão de ló, recheado, disso e aquilo. Mas lá, pra começar, eu nem vi que horas que era. Se no momento que eu vi que tava ficando ruim, eu tivesse feito outro, dava tempo. Mas eu não olhei o horário que começou. Eu perdi totalmente a noção do tempo. Então, eu vi, em um determinado momento, eu vi que não ia dar certo. Mas eu nem arrisquei fazer outro, porque eu achei que não fosse dar tempo. E no fim, eu fiquei, um tempão parada lá. Podia ter feito outro, que dava tempo. Mas talvez eu errasse também. Porque depois eu usei as dicas deles pra conseguir acertar na última prova. Então, eu deixei batendo lá, e eu nervosa, e conversando com a Thalita, e já mentalizando o que a gente ia fazer. Aí, nisso, surgem provas no meio da prova. Tinha que fazer um chocolate quente. Não sabia fazer chocolate quente, não. Fiz só leite com Nescau. Nem café eu sabia fazer. Fabrício que faz café em casa, eu nunca fiz café. A Thalita fez o café pra mim, pra colocar no bolo, né? E chocolate quente. Inventei, coloquei até canela lá. Alguém votou em mim, mas acho que foi só um também. Os outros votaram tudo na menina. E daí... Aí, na hora de servir, o muffin dela tava uma delícia, fofinho. Nossa, que massa maravilhosa que ela fez. O meu, gente, tava ridículo. Ele bateu demais. Aí parecia que tinha umas minhocas dentro. Porque o glúten ficou tudo inhado. Gente, eu nunca... eu falei, meu Deus, eu preciso abafar isso. Ninguém pode saber que eu tô aqui. Porque daí eu já tava pensando no plano B. Paranavaí não podia saber disso. Tá perdendo todas. Eu pensei, eu vou perder a última também. Desse jeito, eu não sei fazer nada. Já tá vendo sua dignidade? Não, eu falei, como que eu vou fazer que esse negócio reprisa o ano inteiro? Meu Deus, alguém uma hora
vai ver e vai falar pro outro, mas tá bom. Já tava pensando com a Thalita o que a gente ia fazer pra esconder esse negócio. Eu não ia falar pra ninguém, eu ia abafar esse caso. Alguém ia descobrir, talvez nem se ligasse que era eu, só que eu falei de Paranavaí, né? Eu falei, imagina que eu vou lá e não vou falar de Paranavaí. Aí, eu peguei o que eu fiz? Como é que chama? Quando a gente ia contar a nossa história antes, no dia antes a gente grava a nossa bio pra falar da gente, os nossos hobbies. Como eu falei, eu gostava de desenhar, eu sempre gostei de fazer coisas manuais. E eu peguei e falei, aí eu tava na fase que eu comprava essas caixinhas de MDF e ficava pintando e adesivando, sabe? Ficava até bem bonitinha. Aí, o que eu falei? Como eles cortam muito, eu sabia que eles iam cortar muita parte na edição. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um adesivo na caixinha escrito I Love Paranavaí. Não vai ter como eles cortar. E daí Paranavaí vai aparecer. E dito e feito. Então, assim, alguém ia me achar. Com certeza ia ser identificado. Aí, tá. Aí passamos pela segunda prova. Um terror. A gente foi almoçar, né? A gente gravou tudo de manhã, foi almoçar. À tarde seria a prova final. Eu sentei na mesa com a Thalita e falava, amiga, a gente tem que dar um jeito agora. Aí, assim, quando ele vai avaliar, né, ele dá algumas dicas. Não, bateu demais, não. Então, assim, fui captando, né? Fui captando e falei, Thalita, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar o tempo. Assim que começar a prova, a gente vai ver, é 1h30 da tarde, a gente sabe que a gente tem 1 hora pra fazer. Então, quando for 2 horas da tarde, a gente sabe que ainda falta meia hora, porque tinha um relógio bem grande lá. Só que eu não sabia que horas tinha começado a primeira prova, porque eu sabia que horas que ia acabar. Não é que nem no Masterchef que conta, assim, falta 10. Lá não. Não fica bem claro. Não. Assim, você tem que meio Mas que se você olhar no relógio, ver que horas são e só tem 1 hora pra fazer, aí você se orienta, né? Coisa que eu não tinha feito na primeira prova. Falei, Thalita, agora primeira coisa, a gente vai olhar no relógio assim que começar, para poder ver que horas vai começar e que horas vai acabar. A gente vai organizar todos os ingredientes que a gente precisa e a gente vai agir com calma, porque já tô ficando desesperada. Aí fomos. Rezamos. Fizemos todo um ritual lá inventado, que a Thalita chama Thalita Purificação. Daí, desde quando a gente era pequena, assim, adolescente, né? A gente fala, Thalita, me purifica, né? Então eu falei, Thalita, me purifica, a gente tem que ganhar. Só pra contextualizar, a Thalita, ela é... A Thalita é enfermeira, não tem nada a ver com a parte de cozinha. Ela é minha amiga desde a adolescência. A gente vendia bombom na rua, quando a gente tinha uns 16 anos. A gente comprava, dividia, né? Cada uma entrava ali com 10, 15 reais, que era o que tinha. E comprava os ingredientes, fazia os bombonzinhos à tarde, que a gente dava de manhã. Tentava vender na escola, porque os diretores não deixavam, mas a gente vendia escondido, ou a gente vendia pelo centro. A gente andava todas as lojas, conhecia todo mundo. Eu não, porque eu nunca fui muito interativa. Ela falava que ela falava, como é que ela falava? Que ela era minha amiga e que ela tava vendendo pra mim. E ela fazia a pessoa ainda comprar um pra ela. Aí ela devolvia o dinheiro no caixa e colocava o bombom pra vender de novo. Empreendedora, enfermeira e empreendedora. Mas ela era uma enfermeira comunicativa e eu era mais da produção. Eu não gostava de interagir com as pessoas. E aí você chamou a Thalita pra ir junto com você Chamei no a Thalita concurso. pra ir junto comigo, porque assim, inicialmente até pensei em chamar minha mãe. Só que daí, não sei se ia rolar. Eu precisava de alguém. Minha mãe às vezes me estressa, ela trabalha comigo e tal. E mãe é mãe. Eu precisava de alguém que, sei lá... te purificasse, te colocasse no centro, no momento que você precisava. E não brigasse comigo, sei lá. Aí eu chamei ela. Achei até que ela não fosse, mas ela foi e foi maravilhoso. Porque, enfim, aí a gente tomava uma cervejinha à noite, relaxava, já calculava o que ia fazer no dia seguinte. E foi muito legal. E apesar dela não entender nada de cozinha, porque os bolos dela não crescem, ela não sabe fazer nada. Acho que agora ela sabe um pouco. Sendo exposta. Não, mas agora ela teve neném, acho que agora ela faz comidinha. Ela aprendeu a fazer bolo também, acho que ela faz. E ela fez o café, né? Eu não sabia fazer café. Salvou. E salvou, senão não ia saber. Só nesse café. Você sabia que o tema ia ser café? Sabia. Sabia. Eu sabia qual seria o Mas tema. aí veio lá toda aquela história, né, da Aí participante. chegou no final, né, a última prova, a gente tinha que fazer o bolo da Bendita, que comia, que a avó fazia, que era de café, com uma cobertura amanteigada. Ai, uma loucura. Eu falava, o que é isso? Tá bom, vamos fazer. A massa, eu ia fazer a mesma massa do muffin. Porque a massa que eu fiz no muffin já foi pensando no bolo de café que eu ia fazer no final. A cobertura, na minha cabeça existiam 2 hipóteses. Porque eles mandam pra gente os ingredientes que vai usar. Eles não mandam
como é que é? Eles não mandam a receita, eles mandam os ingredientes. A cobertura, eu tinha 2 hipóteses pra fazer. Ou batida no liquidificador, que ela ficava tipo aquela do bolo de cenoura, assim, pretinha. Ou batida na batedeira, que ela virava uma meleca lá, tipo um chantilly, assim. Mas eu achava que aquela não era, porque ficava assim, o pedaço, você sentia creque-creque do açúcar, sabe? Eu falava, ai, mas isso é horrível, credo. Nojo. Era ovo, manteiga e açúcar batido. A pretinha, quando era batido no liquidificador, ele moía bem o açúcar, então assim, você não sentia aquele creque-creque no dente. E ela ficava melhorzinha, né? Só que, durante a prova, eles dão dica. E uma das dicas foi, ela sentiu o creque-creque do açúcar quando elas comiam a cobertura. Deu, é a do Lico, é a da batedeira. E é uma delícia, tá, gente? Horrível. Ai, Fran do céu. Ó, então, é um dos motivos de eu não fazer na loja, é porque as pessoas esperam muito de mim, ganhou prêmio, nossa, que esse bolo deve ser... E não é, pra mim, né, pra você é, pra mim não é, acho muito simples, muito... Eu fiz ele bem bonitinho. No dia anterior, que eu sabia que eu ia fazer o bolo de café, né, aí no dia anterior, eu não sabia como é que eu ia fazer, a cara que ele ia ter, eu não sabia. Aí olha só, né, eu rezei, pedi pra Deus, eu tava lá não sei se eu tava no Pinterest ou no Instagram, passando. De repente apareceu pra mim um bolo, era redondinho assim, tinha um joguinho da velha e uns chocobol em cima. E como eu sabia que era bolo de café, e eles falavam que se a gente quisesse levar algum utensílio de casa, poderia levar, porque talvez na sua cabeça você pense em fazer tal coisa e não sabe se lá tem. Podia levar algum ingrediente ou utensílio. Eu tinha umas forminhas de grãozinho de café. Falei, vou levar, né? Vai que. Quando eu bati o olho naquele bolo da internet, eu falei, gente, no lugar dessas bolinhas de chocobol, eu posso pôr o grãozinho de café, vai ficar maravilhoso, é super o tema. Já sei onde é que eu vou usar os grãozinhos. Aí tá. Então, assim, o formato do bolo eu já sabia como ia ser. Só não sabia qual cobertura que eu ia usar, que era esse bolo que elas comiam. Eu sabia que era de café, sabia o formato que eu ia usar, imaginava, né? Só que tudo ia depender das dicas que elas dessem. Quando elas deram a dica que era um creminho crocantinho, eu falei, é aquela marmota feita na batedeira, Thalita, vamos fazer. Aí eu fiz o bolo com calma, bati pouquinho, daí que eu fui aprender como é que fazia bolo. Ai, que ridículo. Aprendi ali na hora, fiz bolo, aí o tempo tava corrido, né? Arranquei ele quente mesmo, cortei, recheei ele com essa mesmo creme, aí bati esse creme lá na batedeira e acho que bati umas 2, 3 receitas, porque eu queria rechear e cobrir. Porque esse bolo, tinha vezes que elas falaram assim, que tinha vezes que era café da tarde, que era só um bolinho simples com a cobertura, mas ele servia também para aniversário, que era com recheio, cobertura, nananã. Então, assim, a avó fazia de várias formas esse bolo. Com a mesma cobertura, a mesma massa, né? Então, eu cortei, recheei, cobri, aí fiz o trabalhinho de bico, coloquei os cafezinhos no joguinho da velha ali. Aí ficou maravilhoso. A hora que eu olhei da concorrente, gente, uma marmota tão grande, tudo desmunhecado, caindo. Ai, um horror. Eu falei, Thalita, acho que a nossa hora chegou. Os humilhados serão exaltados Ai, eu fiquei agora. tão feliz. Eu não desejando mal da menina, Deus me livre. Tanto que depois, né, até ficou meio assim, chateada. Mas também a mãe dela ficava assim, o importante é participar, o importante é participar. Lógico, pra quem tá ganhando, que é importante participar. Vem falar pra gente, tava só perdendo. Aí quando a gente ganhou, elas nem quiseram muita conversa com a gente. Mas eu também tava tão feliz, que a hora que eu bati o olho, eu já vi, a gente vai ganhar agora. Porque o que valia era aquele, não valia nada anterior, né? Graças a Deus. Não era acumulativo. Não, o que valia era o último. E não tinha premiação os primeiros. Não. Só o último. Era só pra dar enredo, pra preenchimento. Só. Aí, elas até choraram quando comeu o bolo. Choraram. Vou tentar ver se eu pego essa parte. O episódio com a Mari. A Mari pegou um lugar que tinha um telão pra gente assistir. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer doce, o meu primeiro evento foi através de uma cliente que foi jantar no Guido. O Guido era amigo do meu pai, assim, conhecido dos botecos do meu pai. E eu ia lá vender pros amigos do meu pai os docinhos que eu fazia quando eu comecei, porque eu já não interagia muito bem. Eu queria vender, onde que eu ia? Lá vender pros amigos do meu pai. O Guido comprava. Aí um dia, ele quis fazer um agrado no Dia das Mães, eu acho que foi o Dia das Mães. Dar um docinho de lembrancinha. E eu, que desenhava, fazia o que você imaginasse em cima do doce. Fiz um buquezinho de flor, coisa mais lindinha. Aí, eu coloquei o meu telefone de caneta, bem marmota atrás. Vai que alguém se interessa, né? Precisa saber que sou eu que faço. Menina, deu tão certo
Que eu fechei casamentos enormes ali através daquele papelzinho escrito a caneta na Bem mão. marmota. Nossa, E demais, funcionou. E, gente, o Guido era apaixonada, porque assim, que falavam que ele era chato, grosso, era tipo o Roberto Strongo, ele é muito sarcástico. Nossa, ele falava cada coisa pra mim e eu só tirava sarro dele. Uma vez eu fiz, aí eu sempre fazia coisas pra ele. Aí uma vez era dia dos namorados. Não era dia dos namorados, porque tinha exposição. Que data que é perto da exposição? Março? Sabe que é Páscoa? Dia da Mulher? Dia da Mulher. Eu lembro que era perto da exposição. E eu e uma amiga, a gente foi comer lá. E depois a gente ia pra exposição. E a gente ficou lá conversando com o Rodrigo. Tipo, todo mundo foi embora e a gente ficou lá. O restaurante tava fechando e a gente saiu. E, inclusive, até a gente ganhou o docinho. Eu e a minha amiga. No outro dia... eu levava doce pra ele todo dia. Ele começou a vender lá também, de sobremesa. No outro dia, eu fui lá entregar a outra leva de doce. Ele virou pra mim e falou assim, ontem fiquei na mão. Faltou doce. Seu Guido, toma vergonha. Eu fui a última cliente a ir embora, ainda ganhei doce. Como que faltou? Tipo, aí ele ria, aquela risadinha assim, no cantinho da boca. Eu achava ele um sarro. E eu falava assim, quando eu ficar famosa e aparecer na televisão, eu vou falar que eu comecei aqui, que o senhor foi o meu primeiro cliente. Eu sempre falava pra ele. Então, assim, ele já tinha falecido quando eu fui pra GNT. Aí, eu pensei assim, nossa, nada mais justo do que... Porque o Bar do Porco, na época, era do Rodrigo. Porque, tipo, não fazia sentido lá no Guido. Não tinha telão, não tinha espaço. E outra, o pessoal ia querer beber. No Guido, não é pra isso. Mas o Bar do Porco é na frente, cervejinha, telão. Eu falei, vou fazer lá. Seu Guido vai estar ali, o espiritinho, e vai ver. Só que no fim a edição nem falou, porque eu falei dele. Nem falou na edição. Fiquei triste, porque eu falei que eu tinha falado dele lá, mas não falaram. Mas eu falei. Que legal. Porque eu falei, não, agora que eu tô na televisão, tem que falar que eu comecei lá. Mas eles cortaram esse pedaço. Mas foi depois desse programa que deu um boom, assim. Então. Daí depois desse programa, eu tava na lojinha ainda em frente à praça. A lojinha de uma portinha. Depois eu posso contar essa história? Conta agora. Conta já. Gente, eu acho um saco, porque é assim, sabe? A gente tem que lidar com pessoas é uma coisa de louco, né? Uma vez, quando eu tinha loja no centro, eu peguei uma encomenda que a mulher encomendou um monte de panetone e tal, né? Entreguei. Menina, pra receber, nada. Enfim, muito custo receber. Já fui pegando ranço. Ai, não deve pra mim. Deveu pra mim, minha filha. A cidade inteira vai saber. E eu vou te odiar eternamente. Aí eu falo mesmo, caloteiro a gente tem que... Eu não quero nem saber. Aí, passou um tempo, eu em casa, voltei porque daí lá eu fechei, não deu certo, tal, voltei a trabalhar na casa da minha mãe, inclusive. Ela fez uma encomenda. Nesse caso, eu acho que ela pagou normal. Quando eu tava na lojinha embaixo da casa da minha mãe, que era ali em frente à praça, ela não saía de lá. Ela via ela comendo, né? Eu fingia que nem via. Porque é cliente tem razão. Não tem razão. Deveu pra mim, me deu trabalho, não olho na cara. Aí, ela encomendou um bolo de 4 quilos. Fiz o infeliz do bolo. Eu nunca cobro, assim, a entrada. Tem pessoas que agora eu tô começando a cobrar, mas na época eu ficava meio sem jeito e tal. Enfim, a minha vizinha do lado falou, Mari do céu, não vende pra ela porque ela já me deu um calote. Falei, filha, conheço. Eu já sei disso. Mas, né, fazer o quê? Tá vindo aqui? Vou pôr pra fora? Menina, ligava pra essa mulher buscar esse bolo. Nada. Não atendia. Até que atendeu. Falei, olha, seu bolo tá pronto. A gente fecha 1 hora. Na época eu fechava 1 hora lá o ateliê no sábado. Porque daí eu tinha que montar os eventos e tal. Ai, mas eu cancelei essa encomenda. Eu falei, cancelou com quem? Cancelei com a menina que fica aí na frente. Na época a Rafa já trabalhava comigo lá. Eu encomendei. Aí ela começou a achar que tinha encomendado de uma outra pessoa, mas eu combinei com a fulana de ir buscar 4 horas. Eu falei, mas a gente não fica aberto até as 4. A gente fica até a 1. Não, mas... Aí quando ela se tocou que era eu, ela falou, mas eu cancelei esse bolo. Desliguei o telefone e liguei pra fulana, que ela falou que tinha. Fulana, você tem uma encomenda de tal? Tenho, já até pagou. Eu, tá bom, porque eu conversava com a outra menina, né? Quem conversa comigo, eu converso com todo mundo. Aí, eu não sei se ela me ligou de novo, o que foi, ou se foi eu que liguei de novo. Eu só sei que daí ela falou que ela tinha ido lá cancelar. Falei, gente, não foi cancelado esse bolo. Eu só sei que aquilo eu fiquei com tanta raiva. Ai, tá bom, só caloteira. E desliguei o telefone. Menina, ela me mandou um áudio de uns 4 minutos, me xingando de tudo quanto é nome. Lógico, porque o caloteiro sempre gosta de ofender aquele que dá o balão, né? Nesse caso não foi nem calote, foi cano. Me xingou de tudo quanto é nome. Quem eu achava que eu era? Com aquela portinha. Se eu fosse alguém, eu teria 6 portas na cidade. Que absurdo. Eu já tava até reformando o espaço que eu ia mudar, mas enfim, eu tava em silêncio, né? Porque falei, quando for pra mudar, eu anuncio. E aquilo me deu um ódio mortal. Eu falei, gente, bom saber. Aqui você não come nunca mais.
depois que eu inaugurei lá no outro espaço, não saía de lá. Inclusive, a filha não sai de lá até hoje. Pensa que eu não vejo. Ainda bem que eu não fico lá na frente, porque senão eu não ia conseguir disfarçar a minha cara. Mas a gente tava falando o quê? Então, da lojinha de uma portinha. Sim. Então, eu tava na lojinha de uma portinha. Deveria ser 6, Que mas deveria era ser uma. 6, se eu fosse alguém. Aí, o programa ia passar. Eu falei, nossa, com certeza. Até porque eu quero usar isso como meio de repercussão, né? Não vou deixar passar em branco uma oportunidade dessa de... Já pensado em tudo, já quis mostrar que eu era de Paranavaí. E daí, realmente, daí as pessoas ficavam curiosas. Mas era uma portinha, né? Então, assim, não cabia muita gente. Era só 2 mesinhas lá dentro. Aí, logo, eu tive que mudar. Eu tava atrás de um lugar. A dona desse espaço que eu tô hoje ia sair de lá. Me ofereceu, eu gostei. Hoje ele é pequeno. E eu acredito que assim, no inverno vai ser bem difícil, inclusive, de acomodar todos, né? Porque o pessoal tem mais fome. Mas eu já passei por tantas que, assim, de tá bem, de não tá, de não tá. Abre loja, fecha a loja, volta pra casa, volta pro espaço, volta pra casa. Que eu tenho um pouco de medo de arriscar mudar de lá pra algum lugar que talvez não seja... Porque as pessoas gostam dali, do lugar, O ambiente aconchegante. o ambiente. Lógico, ainda tem muita coisa pra melhorar. Você consegue estacionar ali perto. É fácil de estacionar. Quando eu tava no centro, por exemplo, era terrível, Ah, não lá era tinha difícil. vaga. Não tinha vaga, ainda era na frente de um ponto de ônibus. Eu mesma vivia levando multa lá. Porque às vezes eu parava pra descarregar ou carregar alguma coisa, né? Ai, aquela motorista era uma mulher. Chegava, não tinha onde parar nem pra mim. Imagina pro cliente, né? Porque eu sou assim. Eu quero muito comer um negócio. Mas se eu não ando uma quadra, eu tenho que parar na frente. Se não tiver lugar na frente, eu vou embora. Eu não como. Então, Você e tá ali tem louca pra comer o negócio. Mas estacionamento pra ainda mais no calor, que aqui em Paranavaí não ando numa quadra, né? E lá é muito fácil de estacionar. Lá você para na frente, você para do lado. É muito fácil. E agora pra encomenda também ficou... Então, daí aconteceu a questão das encomendas, que tava tudo tumultuado ali. Às vezes a pessoa queria pegar uma encomenda que, inclusive, já tava até pago. E uma fila danada. Então, assim, agora ficou ótimo. Que a pessoa vai lá do outro lado, pega... Muito mais fácil. Bom, hoje você continua com uma portinha, né? Não. Uma portinha. Ó, agora, se a gente for contar as portas de ferro, só na confeitaria são 4. Ah. E se a gente for contar as portas do ateliê, a janela... já deu 6. A janela não conta, né? Então é 5, 6. Hoje eu tenho 6 portas. É uma na parte da Agora a loja. Mari Mendes é alguém. Agora eu sou alguém na vida. Agora eu sou alguém em Paranavaí. Mas, ó, virou realmente um evento. As pessoas esperam chegar a sexta-feira ou sábado pra ir lá tomar um café, confraternizar. Mas, por exemplo, sair do trabalho, os trabalhadores aí de plantão, sair do trabalho e confraternizar com amigos ou com a família, com mãe, irmão, enfim. É realmente um evento. As pessoas se arrumam pra ir lá. Sim. Ó, eu confesso que, assim, talvez o nosso horário, inclusive, não seja tão abrangente, favorável para esse pessoal que quer sair do trabalho. Só que, assim, antes da pandemia, a gente começou abrindo até às 7. Tudo bem que era outro momento. E era... Foi em janeiro. Eu sei que escurecia muito rápido. Depois das 6, quase não dava nada. Talvez hoje as coisas mudaram, né? Mas na época não dava quase nada. Aí entrou a pandemia, a gente começou a fechar às 5 horas, que tinha todo mundo às 5 horas, né? E quando a gente voltou ao normal, a gente começou a fechar às 6. Cara, já tem quase 20 anos que eu faço isso. Não parece, mas já tem quase 20 anos. Eu já me sinto até quase próxima a me aposentar. Apesar de a gente ter uma equipe de 9 pessoas... Ainda assim, pra mim, é bem puxado, né? Algumas pessoas até ficam de cara, não abre domingo, nem segunda, só de terça, sábado. Na verdade, eu chego lá, eu fico das 8. Agora, nesse momento da minha vida, as coisas melhoraram um pouquinho. Na verdade, às vezes chego 8, às vezes chego 9. As meninas, elas estão dando conta, assim, de fazer bastante coisa. Graças a Deus, porque eu passei por um período que eu era extremamente... A loja era refém de mim. Se eu não estivesse lá, nada funcionava. Então, hoje as meninas já fazem muita coisa. Eu realmente... Tem algumas coisas que só eu faço ainda, né? Mas, assim, se eu faltar um dia, dá pra abrir a loja. Antigamente não dava. Eu não podia ficar doente, jamais. Se eu ficasse doente, não ia abrir a loja. Hoje em dia... eu tava com dengue esses dias, mas eu fui trabalhar. Senão algumas coisas não ia ter, mas tudo bem. Então, assim, eu acabo, às vezes, indo um pouquinho mais cedo, embora, ou chegando um pouquinho mais tarde. Mas, ainda assim, é bem puxado. Quando é necessário ficar até de madrugada, eu fico ainda, né?
épocas, assim, de Páscoa, de Natal. Eu já trabalhei até meia-noite, 1 hora, assim, muitas vezes. Do outro lado era mais fácil, porque baixava aquelas partes de ferro e ficava lá mais até segura, né? Ali no ateliê ainda não fiquei. Preciso bolar uma forma de não ser vista, né? Porque inverte tem um isso-filme, né? Uhum. Aí eles vão me ver. Não é pra ninguém me ver, porque eu tenho medo, né? Ali é escuro pra caramba à noite. Mas, então assim, por mais que o horário de atendimento é do 12:00 às 6, mas o período que a gente tá ali produzindo e fazendo pra dar conta, e agora com evento, monta evento, é bem puxado, bem puxado. E se fosse até às 7, seria perfeito. Aí a gente, quem sabe, né? Na verdade, são várias questões também. Não só a minha pessoal, mas questão de funcionário também. É muito difícil lidar com as pessoas. Hoje eu tô com uma equipe aí que tá, né, até que tranquila, mas já tive muito problema. Gente que não se compromete, que não, até atrapalha o andamento do rendimento do serviço. E no caso, para eu ficar até mais tarde, eu teria que ter 2 turnos, né? Porque a gente já entra bem cedo. Tem gente que entra às 7:30, tem gente que entra às 8 horas. Então eu teria que ter 2 turnos para poder atender. Aí eu teria que ficar até um pouco até mais tarde, porque se é só 7 horas, né? Senão eu ia passar da jornada de trabalho, né? Então isso significa contratar mais gente, né? Mas o seu público, na verdade, não é... Eu falei do público trabalhador porque eu sei que, por exemplo, eu já fiz reunião com noiva lá, depois das 5, que era o horário que ela saía, porque era o único horário que dava. Mas eu acho que o seu público realmente não é um público que sai do trabalho. É o público que tá de boa tarde. O meu público, eu pode ir na hora percebo de trabalho, né? não Fazer tem uma esse reunião lá, negócio tomar um café lá. Vai na hora do trabalho mais livre, na questão de locomoção. Ou até trabalhar lá, né? Pode ir lá, ficar um tempinho. Eu percebo assim, que nosso público, hoje, graças a Deus, a gente não faz delivery. Por quê? Já tive muito problema com delivery. Gente do céu, entregador chegava cada coisa. Então era muita reclamação. Muita mesmo. Vocês não têm noção. Pra eu parar de fazer o delivery, porque o delivery dá dinheiro e dava muito, principalmente na pandemia. Mas pra eu parar com isso, não foi porque eu não achava entregador, por qualquer motivo pequeno. Era porque realmente era muito difícil. Os produtos chegavam todos revirados. E meu produto é muito delicado. Então, você imagina, você não pode pular, você não pode andar de qualquer jeito na moto. Aí, o que acontecia? Catava o carro, ia lá, levava... Eu vendia 1, mas eu entregava 2, porque eu não queria deixar o meu cliente insatisfeito, E tinha né? 2 custos. 2 custos de entrega, de produto, enfim, era um inferno. Então, eu conversando com o Fabrício, fazendo os cálculos, vamos tentar, então, não ter o delivery, até porque tantos lugares que a gente gosta de comer hoje não faz delivery, e o pessoal, a gente vai buscar de boa quando a gente quer. Então, é ótimo, você vai, tinha já isso. pega. Tinha isso. O iFood, aquele telefone. Gente, a loja bombando, as meninas não dando conta ali, e aquele... Aí a gente não dava conta de tirar do aplicativo determinado produto, aí não tinha o produto. E a pessoa veio. Aí o iFood, ele não dá o telefone do cliente. Você tem que ligar no 0800, que tinha... uma loucura. Aí a gente falou, não. Aí primeiramente, a gente parou com os aplicativos de entrega. A gente começou a fazer delivery só para quem pedia pelo WhatsApp. Só que daí, na hora do pico, as meninas não conseguiam responder o WhatsApp. E daí, não responde, não sei o que... Encerra delivery. Chega, não dá. Não dava. A gente não conseguia atender bem nem quem tava ali e nem quem tava no telefone. No fim, a gente deixava insatisfeito todo mundo. Então, a gente parou com o delivery por causa disso. Eu até... Como aqui em Paranavaí é muito quente e, assim, as nossas vendas caem bastante no calor. Sério? Porque... Nossa. Eu até entendo porque não sei vocês, mas eu não tenho vontade de comer. Eu só tenho vontade de comer fruta e tomar água quando tá aquele calorzão de 40 graus que eu ando fazendo. Vocês têm vontade de comer coxinha? Pode tomar aquela vitamina de morango. Coxinha. Tá, mas você quer tomar a vitamina de morango, às vezes, num lugar mega gelado. Porque é muito quente. Às vezes o nosso ar não dá conta lá. Então, a nossa venda cai bastante. Eu até conversei com o Fabrício, a gente podia bolar uma forma de voltar com o delivery de alguns produtos pra gente não deixar as vendas cair, né? Nesse período de muito calor. Porque no inverno, não. No inverno, vixe, é uma loucura. Você vende brigadeiro por delivery, você só joga o brigadeiro sem o granulado. Brigadeiro de aí colher. no caminho ele vai ele granulando. rola. Uma embalaginha já que ele fica ali boleando, aí chega pronto. Olha só que experiência. É o Duas brigadeiro cabeças. faça você mesmo. Se não chegar lá pronto, a pessoa termina. Gente, empadão, eu recebia cada foto que chegava assim, tudo desmunhecado. Porque você pensa, não sei, né? Mas acho que eles passavam nos quebra-mola, assim, correndo, empinava a moto. Ai, não sei, já imagino de tudo. Pra chegar naquele estado, meu Deus, Vende empadão mexido, empadão batido. Desconstruído. Receita nova. Ô, Mari, e pro evento social, a questão
para o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente, saber como funciona a questão da entrega para o evento social. Você tem a parte que entrega lá e a pessoa monta, né? Tem alguém para montar. E você ainda está fazendo montagem de mesa para o evento social? Eu faço, só que assim, tudo tem que ser combinado com antecedência. O que acontece? Às vezes, um evento de última hora, eu tive, na semana que eu estava com dengue, inclusive, tinha 4 eventos no sábado. Um com você? Não tive evento com você. Tive o último, eu montei a mesa. A gente montou a mesa. Eu sei que eu tive eu montei 2. Por isso que eu queria que você esclarecesse isso pro pessoal, para a pessoa saber se tem ela que ser se com antecedência. Nesse dia eu tinha 4 eventos. Eu não conseguia montar, porque a pessoa veio fechar esse evento menos de 10 dias antes do evento. Então, assim, minha agenda já estava fechada e demora para você montar uma mesa de doce. Gente. E daí tem aquela questão. Às vezes eu chego no lugar, a decoração não terminou. Aí, tipo, tudo te atrasa. Às vezes eu já falo com a pessoa, que nem converso, no caso, se você for a assessora ou qualquer uma que seja. 4 horas? Tem que ser 4 horas. Principalmente se eu tiver um outro evento no dia. Já aconteceu de eu chegar num evento, meu Deus do céu, eu ficar mais de 1 hora sentada esperando chegar as peças, esperando chegar a mesa. Cara, atrapalha todo o meu trabalho. Eu entendo que, assim, é muita gente envolvida, né? Enfim. Mas a minha parte de tudo tem que ser muito bem conversado. Monta a mesa de doce primeiro, então, já que, tipo, eu dependo do seu pra terminar o meu. Porque tem coisas que é só da pessoa, né? Tipo, que a decoração vai fazer, mas não vai envolver outras pessoas. Tem muita coisa, né? Tem. Agora, a mesa de doce vai envolver ela e eu. A programação é importante por isso. A comunicação é importante por isso. Porque você sabe que cada um tem um horário ali pra... Sim. E quando sai do cronograma, as doceiras, realmente, elas têm mais que uma mesa pra montar na data. Eu confesso que eu nem gosto de pegar muito evento na mesma data. Eu só peguei, na verdade, assim, eu não gosto... Eu gosto de pegar no máximo 2 na mesma data. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fica chorando tanto pra pegar. Ai, mas é só 500, é só 1.000 doces, por favor, por favor. Elas me deixam sem saída. É porque às vezes ela não tem quem monte, né? Ela não. Não, mas daí quando eu não posso, saber, eu falo, tá, né? tudo bem, eu faço, mas eu não tenho como montar. Eu aceito qualquer coisa. Aí eu acabo fechando. Às vezes eu nem posso, eu sei que eu não posso. Por essa questão mesmo de não conseguir montar e tal. Mas eu gosto, assim, de pegar no máximo 2 eventos por dia. Por sábado ou na sexta. Se for um na sexta, no sábado, 2 no sábado, enfim. Porque se tiver que montar, dar toda essa assistência, que eu voltei, que antes eu não quando eu parei primeiro eu parei de montar. Depois eu parei de entregar. Aí depois eu parei de fazer mesmo. Aí agora eu voltei a fazer tudo. Porque já teve muito doce que eu entreguei e quando eu vi na foto tava um horror. Então eu gosto de montar. Porque às vezes a pessoa que não entende, ela não vai saber montar. E eu vou cobrar de que forma? E acaba expondo de forma o meu negativa trabalho, o seu trabalho. Às vezes eu já cheguei a ver foto assim, tudo misturado. Aí a pessoa às vezes não me marca, eu dou graças a Deus. E você produz de um dia pro outro ou no dia? Como que é? Não, as pessoas às vezes chegam lá, mas é tudo de hoje. Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Como é que eu vou fazer 1.000, 2.000, 5.000 doces de um dia pro outro? Isso aí é todo um processo. A gente começa a fazer lá atrás, são casquinhas de chocolate, a gente faz as casquinhas de chocolate. As trufas duram mais, a gente faz as trufas. Obviamente, um bombom de morango, um bombom de uva, ele vai ser feito no dia, às vezes um bombom de uva num dia antes, mas tem doce que dura muito tempo. A gente começa a trabalhar desde terça-feira, né? Quando é necessário, quando a semana tá muito cheia, eu vou trabalhar na segunda, a gente não abre, mas eu vou adiantar algumas coisas na segunda. Então a gente começa por aí. A gente primeiro faz as casquinhas de chocolate, depois a gente vai para as trufas, depois a gente vai fazer os outros recheios que duram mais, e vai sendo uma sequência, assim, daqueles que duram mais, começa primeiro, e aí que são mais sensíveis. A qualidade do produto, né? Porque são ele fica frescos, mais são tempo. da semana, mas assim, não tem como fazer um evento de 1.000 doces de um dia para o outro, é impossível. Mas também não tem como eu fazer uma maçãzinha caramelizada uma semana antes, ela dura só um dia. Então assim, tem doces e doces, tem doce que precisa... E tem doce que não dá para fazer no mesmo dia, tem que ser pelo menos um dia antes, para ele chegar no ponto, para conseguir enrolar. Então, tem um processo. Às vezes, a gente vai fazendo, quando não tem nada, tá tranquilo, a gente vai até fazendo casquinhas e vai armazenando para o momento que sair a gente ter pronto. Porque é só chocolate derretido e endurece ele em outro formato. O chocolate tá no mercado há quanto? Tipo, por exemplo, uma barra de chocolate tá há quanto tempo lá no mercado para você comprar? Então, por que não? Eu não posso derreter e fazer a casquinha de outro formato, né? Então, a gente vai adiantando conforme ali aqueles que... Conciliando ainda com a loja.
Então, É que terça-feira a você vai loja, começando. as meninas, elas dão conta de fazer os produtos da loja, né? Hoje, eu faço só bolo pra loja. Os bolos sou eu, todos. E às vezes algum doce diferente que eu invento. O restante, as meninas fazem tudo. Coxinha, a coxinha, por exemplo, é produzida lá na confeitaria mesmo, né? Desde a massa, rechear e fritar tudo lá. Salgado, a gente produz ali no ateliê o empadão e o sanduíche natural. E a coxinha ficou do lado de lá. Porque daí a coxinha a gente tem uma máquina grande pra fazer a massa, né? Então, nem caberia no meu novo espaço. Então, ficou lá. Então, assim, coxinha, por exemplo, eu nem vejo mais. Faz anos que eu não... Graças a Deus, porque no começo eu fazia todas. E você comentou que não gosta muito de salgado, né? Você prefere o doce. Ou até gosta. Mas a coxinha, quando eu comecei, eu adorava fazer coxinha. Nossa, minha coxinha é linda, por sinal. Fica bem bonitinha. Quando eu vou ensinar alguma funcionária nova que tá entrando e tal, eu vou lá fazer algumas pra ensinar. É uma delícia aquela coxinha. Eu gosto de fazer coxinha. Mas às vezes fazer 200, 300 eu não gosto. Um monte de... Se fosse só isso, eu gostaria. É gostoso. Acho bem gostoso fazer coxinha, aquela massinha molinha. Mas não tenho mais tempo pra fazer isso. Se eu não tivesse ensinado as meninas, ia dar, 3 horas da tarde, nem coxinha ia ter mais. Às vezes falta, e a gente faz bastante. Agora a gente tá fazendo salgado assado também. O salgado assado, eu tô fazendo, mas eu já ensinei uma menina a fazer. Ela faz uma parte, eu só tô recheando agora. Primeiro ela começou fazendo a massa, depois ela começou a enrolar. Agora eu tô recheando, daqui um dia eu nem recheava mais. Ela recheia, mas eu ainda tô gostando de rechear. Satisfatório. Ai, gente, tá dando uma... Tá, você tá conduzindo a gente pra um lugar de fome. Se tivesse aberto hoje, eu ia sair Então, daqui e se e tivesse passar lá. aberto, eu teria trazido coisas. E Mas não assim, podia Mas eu que pedi segundo. a repercussão desse seu retorno aí pro evento social tá muito boa, sabe? A gente espero ouve que sim. Ai, que bom que ela voltou. Ai, graças a Deus que ela voltou. Ai, queria mesmo que ela voltasse. Como é que tá chegando lá pra Graças você? a Pra Deus. gente chega. E pra você, como é que tá chegando? Olha, Eu tô sabendo que tem noiva que vai casar só pra contratar o doce. Tem um motivo pra contratar o doce, verdade? arrasou. Quando eu parei, tinha gente que ficava brava, não entendia, não aceitava. Fazia de tudo. Aí algumas eu acabava fazendo e depois eu me arrependia. Porque, pra você ter uma noção, ano passado eu não fiz Páscoa. Era impossível fazer Páscoa ano passado. No ano retrasado eu fiz. A gente encerrava 6 horas, eu arrumava tudo, aí eu começava a trabalhar com chocolate. Era impossível fazer ovo de Páscoa enquanto a loja estava aberta. Impossível. Não dava. Eu tinha que repor vitrine. Não sei o que, é suco, aquela gritaria. Ai, pra começar, eu não gosto de gritaria. Eu gosto de trabalhar em silêncio, em paz. Então, ali no meu cantinho é perfeito. E aí, o ano passado, não fiz. Falei, não vou ficar mais aqui até 1h da manhã, não. Gente, era tão cansativo, vocês não têm ideia. Aí, esse ano, vou fazer Páscoa de novo. E daí, o doce é a mesma coisa. Às vezes, tinha doce que eu queria fazer que não tinha condições de fazer com a loja aberta. Eu tinha que esperar fechar tudo, organizar tudo. Tipo, o terceiro turno da noite, aí eu ia mexer com o doce. Às vezes ficava eu e minha mãe mora ali pertinho também, e daí a gente ia fazer a parte de docinho. Então, às vezes a pessoa insistia tanto, porque eu falava, não posso, não pego. Aí pegava. Aí eu ia lá pro meu terceiro turno pra poder fazer isso. Então, assim, não era porque eu não queria, porque realmente era muito complicado, não tinha espaço. E que nem eu falei, era a mesa grande demais pro espaço, não tinha lugar pra passar. Estressa pra caramba. E a demanda ali é bem urgente, né? Toda hora precisando de coisa nova, de não sei o quê. É muito, como é que fala? Imprevisível. Tem dias que eles querem bomba. Aí no outro dia sobra bomba, eles querem cheesecake. Então, assim, a gente tenta fazer uma quantidade que chega até o meio da tarde, pra depois a gente ir repondo conforme a demanda, pra chegar o horário de quase fechar, a gente já encerra. É 5h30, não tem mais bomba de morango, mas em compensação tem um monte de bomba de chocolate. Ainda tem folhado de morango, mas a pessoa só quer bomba de morango. Mas, cara, não tem como eu fazer mais bomba de morango, que eu vou fechar. Algumas coisas a gente aproveita no outro dia. Até porque, por exemplo, um negócio que eu faço 5h30, não dá nem 24 horas quando chega meio-dia, né? Mas, infelizmente, tem coisas que não dá. Folhado, por exemplo. A não ser que eu faça, bem perto das 6, o que é muito raro de acontecer. Eu só vou fazer bem perto das 6 se realmente não tiver nada na vitrine. Porque daí eu preciso ter coisas na vitrine, né? Mas caso contrário, se acabar o folhado, só daí no outro dia. Só que a gente tem uma variedade enorme de doce. Então, às vezes, 5h30 não tem determinado produto, mas tem um monte de outras coisas, né? E, por exemplo, as coisas que são recheadas de creme, o creme é o mesmo. Então, assim, muita gente vai pra comer o creme. Mas não tem folhado, mas tem a bomba. Não tem de morango, mas tem de chocolate. É o mesmo creme. Então,
Então, assim, vai ser gostoso. E aí a gente vai levando, assim. E o bolo você também faz pra casamento ou não? Faço, só que eu não faço bolo decorado, aqueles bolos naked, de andar, essas coisas pra... Mas a gente nem usa Não, mais, nem né? usa também. Mais o bolo fake. Andou uma moda aí, pessoal fazendo naked cake. Acho muito bonito, mas eu não acho muito higiênico o fato de ficar ali tanto tempo exposto e tanta gente em volta. É aquele peladinho assim com Só flor. sim. Acho Sem muito creme. bonito. Às vezes num evento mais rápido, menor. Um evento Assim, que um demanda casamentão. Ainda mais aqui em Paranavaí, um que é tempo tão curto. calor, né? O gostoso é você comer um bolo geladinho, né? Agora aquele bolo fica ali em cima daquela mesa, a gente passando, Então, assim, não faço porque, na verdade, eu nunca nem tive estrutura para trabalhar, assim, para armazenar e entregar. Por isso que eu não faço. E também não sou muito a favor. Então, une esses dois motivos para eu não fazer. Mas hoje em dia é muito bolo falso, essas coisas, né? Então, daí eu faço o bolo, a pessoa que fica guardado lá no evento, que depois os convidados nem vê. Eles são cortados já ali. vem bolo de corte, que a gente chama. E são servidos da cozinha, assim, ninguém vê. Mas os docinhos mesmo que fica exposto. Infelizmente, não dá pra abraçar. Eu já faço, acho que muita coisa. Eu já tô com a confeitaria, doce fino, encomenda de bolo. Eu conheço pessoas que só trabalham com doce fino, pessoas que só trabalham com bolo. Ou, às vezes, doce fino e bolo. Aí eu faço coxinha, aí eu faço não sei o quê. Tá tudo bem, minha equipe, né? Mas, sai tudo dali. Por exemplo, o Fabrício que faz todas as compras. Então, compra é outra coisa que é uma loucura. Você tem que estar atento. É tempero verde, batata, é frango. Não. As compras que são de fornecedor online eu faço, mas o que é de mercado aqui é ele que faz. Então, assim, não tenho nem como fazer um checklist, porque é tanto produto que a gente usa. Então, assim, cada setor passa a sua lista. As meninas que fazem, por exemplo, bomba, folha, passa a lista do que ela quer. A menina da coxinha passa a lista do que ela quer. E ainda assim, às vezes falta produto, esqueceu de avisar. Então, quando a gente começa a querer abraçar demais, alguma coisa dá errado. E eu já fiz muita cagada. Já tento evitar ao máximo que as coisas não deem errado, porque infelizmente dá. Não adianta. Você pode saber que se você quiser... Ixi, e às vezes também, às vezes também eu nem faço a coisa errada e pago por isso. Posso contar, mas é essa. Os clientes inimigos. Uma vez, eu tava lá na confeitaria ainda. A menina encomendou, eu não lembro se era 400 doces ou 500. Era 400 ou 500 doces, eu não lembro a encomenda dela. Doce caramelizado eu que faço também. Aqueles que são na caldinha de açúcar, sabe? Então a encomenda dela tinha, eu que fiz. E quando não é eu e minha mãe. Docinho fino é só eu e minha mãe. As meninas, às vezes ajuda a colocar numa forminha, às vezes ajuda a enrolar, mas é mais eu e minha mãe porque elas já têm as ocupações dela. Aí, o que acontece? A minha caixa antiga, que agora eu mandei fazer caixas que... Mas na verdade, eu já todo mundo que vai buscar, eu já explico. Pra não ter problema. A minha caixa cabia 117 doces. Porque eu mandei fazer ela para encaixar certinho na minha geladeira. Então, não foi uma caixa para 100 doces que eu mandei fazer. Foi uma caixa que para eu conseguir armazenar. O bombom de morango, ele é maior. Então, ele não cabe. Ele cabe, eu não sei se é 99 ou 108 que cabe. Acho que é 99. Porque são fileirinhas de 9, só que quando o bombom é mais compridinho, não cabe 13 fileiras, cabe 12 ou 11, eu não sei te dizer agora. Fizemos essa encomenda, eu e minha mãe, como sempre acontece, a cliente foi buscar a encomenda, pagou, a cliente deixou esse doce no salão, e quem foi montar a mesa dela, na verdade ela nem me questionou de montar a mesa na época, ela simplesmente encomendou, eu não sabia nem pra que era esses doces. Quem foi montar era a sogra, acho que era um noivado. A sogra abriu, com certeza ela abriu a caixa de morango. E aí, o que eu mandei? Acho que era 500 doces, se não me engano. Eu mandei 4 caixas grandes, que cabiam 117, e uma caixa pequena, que cabe 60 e pouco. Ela abriu a caixa, isso depois porque eu liguei pra ela, pra esclarecer, porque eu falei, impossível. Contou, tinha 100. A caixa pequena, ela contou, tinha 50. As outras ela não contou. Só que ela deduziu que só tinha 450 doces, que tinha faltado 50 doces. E daí ela foi perguntar pra noiva, você esqueceu uma caixa no carro? Não sei o quê. Não, vê aqui. Menina, tô lá, eu trabalhando tranquilamente num dia normal. Vem o Fabrício com o telefone,
falar com você. Faltou doce? Tá, passa aí, né? Oi, pensa no cão. O cão. Menina arrogante, mal educada, me xingou de tudo quanto é. Experiência péssima. Na hora, eu até achei que eu tinha errado. Falei, gente, o que eu fiz, meu Deus? Foi pega de surpresa. Fui pega de surpresa. Nem lembrava que evento que era esse. Eu comecei a puxar na minha memória. Falei, caramba, peraí. Por que você só me mandou 450 doce, faltou 50? Mas eu não quero meu dinheiro de volta. Eu queria, primeiramente, entender o que estava acontecendo. Aí eu fui me acalmando, fui lembrando, peguei na minha agenda. Falei, não, moça, mas não foi 500. Ó, deixa eu te explicar. Na minha caixa cabe... Eu não quero saber, porque a minha sogra contou os doces e faltou. Ai, me chegou de tudo quanto é nome. Falou coisas absurdas. Peguei e falei, me passa o telefone da sogra. Eu vou ligar pra ela, imagina. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Inclusive, tinha doce caramelizado, eu que fiz, eu que contei. Não, é impossível. Gente, não é 10 doces, é 50 doces. Você acha que eu não teria notado? E outra, a gente faz por sabor. A gente, por exemplo, é 50 de cada, a gente faz, conta 50, fechou. Não é no total, entendeu? E sempre antes dessas caixas saírem, eu abro e confiro. Antigamente, eu não mostrava pro cliente. Eu abria ali, conferia e mandava. Agora eu mostro e falo, aqui tem tantos, aqui tem tantos, aqui tem tantos. Antes eu não fazia, eu só conferia ali, batia na agenda, tá certo. Aí, liguei pra sogra. Aí foi onde a sogra me contou isso, que ela abriu uma caixa, tinha 100, a outra tinha 50, mas ela não contou as outras, ela nem viu. Quer dizer, ela abriu porque ela montou, mas ela não contou quantos tinha. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, mas na nossa caixa cabe 117. Então, assim, se você calcular esses 17, mais 17, mais 17, e mais... na verdade, a caixa pequena, ela contou que tinha 60 e pouco. Dava, tipo... Eu falei, não sei se é 400... já até fico nervosa. Não consigo fazer conta. Mas dava, não sei se era 501 ou 401. Sabe? Batia certinho. Até porque, se não sobrou espaço vago nas outras caixas, uma trufa, um docinho de noz, ele cabe 117, eu tenho certeza absoluta. Inclusive, eu posso provar. Tanto que na semana seguinte, eu abri uma caixa, contei com os meus seguidores no story. Gente, é 9 por 13. Contei um por um, né? Pra deixar bem claro, eu não gosto de ser acusada de algo que, sabe? No primeiro momento, eu quis entender, porque realmente se eu errei, porque eu já errei muito, já esqueci casamento. Eu já não entreguei casamento. Lá no começo, minha filha... Aconteceu, eu abafei esse caso. Eu estava pronto, eu achei que era sábado e era sexta o evento. Eu achei que tinha até contrato, eu não sei o que aconteceu. Tava começando. Só que essa noiva é cliente minha até hoje. Cliente maravilhosa. Ela compreendeu, eu pedi desculpa, eu não quis cobrar nada, era 1.000 e sei lá quantos doces, eu não quis cobrar nada. Ela quis me pagar, no fim só descontamos lá. Ela só descontou um cheque lá, porque realmente ficou faltando alguns, porque eu achei que era sábado e não tinha finalizado. No momento em que eu recebi a ligação na sexta-noite, eu fui lá, baixei minha cabeça, fui montar a mesa de doce na frente dos convidados. Sorte que tinha doce de outra pessoa, porque se fosse só meu, você imagina. Gente, eu chorava todo dia. Passou um mês, eu mandei fazer uma caixa de MDF com a foto dela, com um monte de docinho. Fui lá no trabalho dela, entreguei, pedi desculpa mais uma vez. Enfim, uma maravilhosa, compreendeu. Ela devia me odiar. E se fosse eu, não olhava mais na cara da pessoa, ainda ia falar mal pra todo mundo. E ela tinha esse direito. Ela tinha muito esse direito. Porque o que eu fiz foi inaceitável. Mas ela compreendeu que foi um erro. Mas ela compreendeu, e ela não deduziu ela me perdoou. Um erro que não aconteceu, na verdade, né? A diferença das histórias é ela compreendeu o erro, a outra deduziu um erro e que não ela houve. Precisava compreender. E eu entenderia perfeitamente. Já a outra deduziu, me acusou. Posso nem olhar na cara. Sorte que eu não lembro da pessoa, não sei quem é. E aí, você falou, olha, tem tantos doces na caixa. Não, daí eu falei pra sogra, falei, mas, né? Aí ficou o disse pelo não disse. Ela não recontou na mesa? Eu já tinha comido, o evento já tinha passado. Foi na semana seguinte. Aí ficou, ela deve achar até hoje que eu mandei 450 e eu acho que foi a sogra que eu mandei 500. Que comeu o docinho, eu tenho certeza excedente. Absoluta. A sogra escondeu 50 doces e comeu sozinha. Eu não sei. Não, mas que eles saíram da minha loja, eles saíram. E eu juro pelo meu filho que esse doce foi mandado certinho. E como eu já falei, eu já errei, eu assumo, eu peço desculpa, eu choro. Quando a gente erra, é complicado. E não foi esse erro que eu contei pra vocês aqui, que foi no comecinho. Não foi o único. Já errei outras vezes. Já errei com pessoas maravilhosas que, olha, que são bênção na minha vida, que
entendem. Porque, na verdade, esse foi o erro mais grave da minha vida, né? Os outros são erros pequenos que já aconteceram. E já errei com outros trem também, que olha, só por Deus. Porque geralmente aqueles que mais... Ai, tem uns que gostam de humilhar a gente, né? Tem gente que gosta de humilhar a gente por causa do morango. Enfim, mas essa história hoje não fica pra próxima. Conta! Isso aqui vai ficar 3 horas. Essa Nossa, questão essa edição... do docinho aí dito pelo não dito fica pros mistérios, tá? Deus Você que sabe. gosta de um mistério. Você, telespectador, acredita que eu mandei os docinhos certo ou acha que eu mandei menos? Quem acha... Deixe seu comentário. Deixa o seu Quem comentário. Quem acha que foi Os a inimigos vão sogra falar que que eu não escondeu? Quem acha que foi a sogra que escondeu 50 doces pra comer sozinha? Comenta aqui. Eu teria escondido. Olha lá, se a sogra fosse a Carol, Eu teria escondido com escondido. certeza. Ai, mas Ainda mais o seu docinho. mas ia esconder e ia armar toda essa intriga. Ah, É bem isso coisa de sogra mesmo. Armar essa intriga toda. Ai, mas quem sou eu? Quem sou eu? Imagina. Mas que eu ia comer os docinhos sozinha, eu ia. Depois a noiva ia perguntar, eu Ai, falava, ai, não sei. como se não A doceira bastasse. não mandou. Como se não bastasse, ela ainda falou pra mim assim: você acabou de perder um casamento pra 500 pessoas, porque eu não vou fechar com você. Eu pensei, mas minha filha, eu nem pego mais casamento. Por que você não vai fechar comigo? Nem que você queira. Pra 500 convidados? Ai, Deus. Mas é muito bom ver você compartilhando esse lado humano por trás, porque Gente, acontece cada uma. a Eu não gente lembro, também né? passa por alguns perrengues. Tem coisas que e, ficam assim, marcadas, mas tem muita coisa que eu também não lembro. Mas eu não me abala mais, sabe? No começo eu sofria muito com julgamento, com, às vezes, aquele crítica construtiva, sabe? Mas que, na verdade, era bem maldade, assim, pra deixar a gente pra baixo e tal. Antigamente eu sofria. Hoje em dia eu nem ligo. Eu falo, ai, não volta então, se não tá bom. Porque tem gente que vai lá na loja, sério, até hoje. Todo dia reclama de alguma coisa. Ai, porque a coxinha diminuiu. É pesada. Pesada, eu nunca diminuí nem 1 grama desde quando eu comecei a fazer ela. Mas tá bom. Às vezes o formato tá mais gordinha e mais baixinha, ou mais altinha e mais fininha, né? Reclamar de que diminuiu, ou que... Enfim, isso aí sempre tem. Mas existem outras reclamações que, tipo, se fosse eu não voltaria no lugar. Por que você vai ficar frequentando um lugar que tudo é ruim? Tem uma bendita que vai lá, que ela fala que eu só tenho nome. Que ali nada, tipo, nada é bom. Ela começa a coxinhar, ai, credo, só tem nome mesmo. Tipo, por que vai? E por que ela volta? Gente. Eu acho que você vai falar pra ela, eu sou Mari Mendes, eu tenho 6 portas e sou alguém nessa Me cidade. respeita. Tenho 6 portas. Vamos contar? Às vezes soa como arrogância, mas não é. É que tipo, são 20 anos ouvindo esse tipo de, sabe? Às vezes irrita. Cara, eu só quero fazer meu trabalho. Mas você já sabe? viu Eu quero que aquela... as pessoas se sintam felizes comendo um pedaço de bolo. Eu só quero isso. É essa a minha meta. Já ouviu aquele dizer que a pessoa fala assim, ah, mas reclamar não resolve, aí o outro diz, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Às vezes, Tem gente que só sabe? quer reclamar, ela não quer Exatamente. resolver, só quer Já reclamar. aconteceu o tipo de comentário? Porque assim, desde quando a gente começou a fazer a coxinha, quando eu fazia a coxinha lá atrás, ela realmente era de um jeito, hoje ela é de outro. Tipo, eu mudei a marca do requeijão, porque antigamente eu usava de copinho. Dependendo do lote, ou ele vem mole demais, ou ele vem durinho. Eu preferia durinho, né, pra modelar, dá trabalho. Aí eu parei de usar o de copo, e eu compro o de bag da Criolo, que é maravilhoso. Eu tentei usar o catupiry, aí é onde entra a crítica de pessoas que não gostavam do catupiry, porque o catupiry não é igual ao copo, não tem nada a ver com o copo da catupiry, né? E eu achava que eu tava abafando, porque ele era inclusive mais caro do que o copo. E não teve muita aceitação, então eu troquei e falei, não, tudo bem, né? Se eles não estão gostando, eu vou colocar um negócio que eles... Então eu mudei, daí eu comecei a pegar o Criolo, que ele é de bag também, ele é mais cremoso. Ele lembra um requeijão de copo, mas ele é mais durinho, que facilita pra gente na hora de modelar a coxinha. Elas estavam estourando, dependendo de como era modelada, pelo requeijão ser muito líquido, estourava na fritadeira, sai de perto, quem tava perto. É perigoso, né? Então eu tive que fazer algumas alterações por causa disso. Daí vai aumentando a demanda, né? Aí, tipo, se antes, quando fazia um tanto, estourava 1, 2, quando vai aumentando a demanda, estouravam várias. Além de perder, era perigoso. Então, assim, o requeijão não gostaram do catupiry, que é caríssimo, por sinal. Tudo bem, vamos mudar então. Então, assim, tem coisa que a gente sabe. Vai adaptando. E nem foram muitas pessoas, não. Deve ter sido uns 3 que falou que, mas tá diferente. Então, assim, realmente, a gente, não, então tá, então vamos fazer diferente. Agora, tem coisa que não faz sentido nenhum. Esses tempos atrás, olha que loucura. Esses tempos a gente faz o... Que bebida que foi? Acho que foi suco de abacaxi. Eu não lembro. O que a gente faz? A vitamina, batido de morango, esses negócios. O batido de morango, ele surgiu porque eu tava perdendo muito morango. Eu usava o morango pra fazer as sobremesas. Eu compro 10 quilos, eu compro 20 quilos por semana. Desses 20 quilos, muitos vinham muito pequenininho, muito vermelho.
não dava pra usar. Então, eu comecei a perder muito morango. Perder. Aí, porque, assim, só fazer a geleia pro cheesecake não dava conta. Era muito morango que eu tinha que congelar. Aí eu falei, cara, vamos inventar uma bebida que a gente usa esse morango congelado? Porque, meu Deus, vou ter que começar a vender geleia de pote, porque Uma delícia, a gente nem vendia tanto cheesecake assim na época. Aí a bebida fez muito sucesso. Hoje, falta morango. Aí eu compro congelado da Polpa Norte, aqueles pacotes de morango que vem... Não a polpa, o morango congelado. Morangão. Ah, tá, lembrei. Aí, o que aconteceu? Eles ficam no pacotinho, a menina coloca tudo num potinho de sorvete, que é os Tupperware. Que a gente usa muito sorvete lá, né? Que a gente coloca no batido de morango, na vitamina não. Então vai sobrando muito pote. Então ela coloca os morangos dentro do potinho de sorvete e deixa no congelador ali. Sorvete, o morango e as frutas. As frutas é a mesma situação, né? Corta a banana, corta o mamão, daí a gente congela todo mundo junto. Às vezes a pessoa, dá pra tirar o mamão? Não dá, porque tá engruvinhado, não tem como tirar. Eu faço isso lá em casa. Porque pra ficar geladinha e tal. Eu coloco o grupinho junto. Mas eu acho que foi o suco de abacaxi. Enfim. Aí a mulher falou que tinha plástico no abacaxi. Daí a gente provou. Não, tem que provar esse suco. É que o abacaxi fica o negocinho da fibrinha, os fiapinhos, né? E eu, tem plástico no abacaxi. Eu falei, como que tem plástico? Porque eles ficam tudo no primeiro momento eu até peguei, né? Falei, não, vamos ver, vai que, né? Mas daí eu tomei, né? Porque, na verdade, sobrou no liquidificador. Eu nunca faço isso, mas eu lembro que eu tomei. E tava maravilhoso. Não tinha nada de plástico. Você já tirou isso. Mas eu não lembro se era o suco de abacaxi ou era o suco de morango. Talvez fosse o suco de morango também. Os fiapinhos da fruta. Porque a gente usa a fruta e fica. Mas é delícia. Tem gente que pede pra coar o suco de abacaxi. A gente coa, mas o bom é você sentir ali, né? Nutricionista não recomenda. Coar, né? Então, enfim. Aí são essas coisinhas. Todo dia tem um negocinho desse. Ronaldo, lá na Mari Mendes, você olha o pote de sorvete na geladeira e você pode abrir que é fruta, não é feijão. Olha só. Nem feijão eu como. Feliz demais, hein? Se não for sorvete, vai ser Se não fruta. for sorvete, é fruta. Se não for fruta, vai ser gelo. Lá dentro, vai desenformando e coloca ali dentro. A coxinha você congela também ou não? Não. A gente tentou congelar uma época que sobrava de sábado pra terça-feira. Ela tem o empanadinho dela, né? Ela ficava tudo assim saindo, sabe? Acho que era descama. Aí eu falei, não tá rolando. Ficava horrorosa. Ficava assim, careca, sabe? Uns pedaços careca. Aí a gente parou de fazer uma quantidade que pudesse sobrar pra terça. Então, acabou. Por esse motivo. Que a intenção é não sobrar. Aí a gente tem outras coisas lá, assados e tal, quando acaba. Se bem que os assados acabam antes da coxinha. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai ter que se acostumar com as reclamações, porque Paranavaí tá muito carente de lugar gostosinho pra comer. E o seu é o primeiro que a gente pensa, é o seu. Depois disso, a cabeça fica aqui, ó. Qual outro? É difícil, não tem. Né? Você sabe que eu gosto de frequentar lugares assim pra comer. E realmente, nada me agrada muito. Eu vou em alguns lugares aí e tal, mas... Não que, o meu seja melhor, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que, o que acontece muito em Paranavaí? As pessoas não fazem, elas terceirizam. Então, o que você come num posto, tem no outro. Tem tudo quanto é lugar, é tudo igual. Eu terceirizava o salgado, daí ela parou de entregar, eu comecei a fazer. Ela me ensinou a receita, inclusive, da massa dela, que ela é maravilhosa. Uma querida, Ângela, me ensinou a fazer a massa dela. Aí eu pego a empadinha, eu ainda pego dela. Então, eu terceirizo hoje a empadinha e os donuts, que o pessoal ama. Isso daí vem congelado, inclusive é de fábrica. Fui bem assim... Eu não gosto de vender coisa industrializada. Ai, tem pavor, cara. Dos vendedores, fica louco atrás de mim querendo vender creme, essas coisas horrorosas. Nunca tô. Gente, Você sai lá na frente e fala assim, a Mari saiu. Porque como né, que achava que a outra menina era... Aí, então, assim, vai falar, a Mari não tá, ela saiu. Assim, tem muita coisa que eu compro, de vários, mas coisa pronta, é que é maravilhoso, você tem que experimentar. A única coisa, o creme que eu compro pronto é Nutella. Porque Nutella, eu não sei fazer Nutella. O resto, creminho branco e o chantilly vegetal, né? Que eu uso um chantilly muito bom também, ele é importado, ele é bem encorpado, assim, não é esses negócios que... Inclusive, não tem pra comprar. Tem que comprar de vendedor. O resto a gente faz. A não ser que tenha mais alguém que faça também algo gostoso. Porque vender coisa pronta tem bastante aqui. E eu vejo que o pessoal, hoje em dia, eles estão enjoados pra comer. Eles querem comer coisa boa. Até por questões alimentares, né? As intolerâncias, a glicemia, diabetes, coisas assim. Mas isso aí, a pessoa já tem um cuidado. Não sei se minha loja vai ser o lugar certo. Porque eu não trabalho com zero glúten, zero lactose. Porque, gente, mal e mal... Eu
tava fazendo os doces pra casamento. Imagina esterilizar um lugar, porque esses negócios não é assim, né? Não usar a farinha ou não usar o leite. Tem que ser um forno pra ele, tem que ser uma batedeira, tem que ser um ambiente inteiro pra ele, né? Não adianta falar, é sem glúten. O quindim, ele é 0 lactose, 0 glúten. Mas ele é assado no mesmo forno. Então, assim, se a alergia, intolerância, sei lá o que é, não for tão agressiva, acho que tudo bem, né? Mas se não, não pode comer, né? Não pode. Então, assim, eu não tenho espaço preparado pra isso. Mas o diferencial é justamente você fazer e açúcar tudo do seu também. jeitinho. Tem gente que chega lá, tem coisa light, né? Não tem. Só o guardanapo. Pelo amor de Deus, tem lugar pra isso, né? Não. É lugar pra gente se afundar Tem no gente que doce. fala que, mas tem tanto mercado pra isso. Realmente deve ter. Mas que nem eu falei, não consigo abraçar tudo. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Mas já tá fazendo sucesso com o que você oferece, gente. Aí Olha, chega lá e vê tanta coisa com açúcar, gente, pra comer um diet. E o tal do açúcar, com a eu pessoa. comparo o açúcar, o vício do açúcar com o vício de um drogado. Esses dias não, ainda estou. Eu quero emagrecer, eu sou louca por magreza. A vida inteira eu tento fazer dieta e eu vivo nesse constante conflito ali, fazendo as coisas e tá. Como eu vou viajar daqui 2 semanas, eu falei, agora, e eu vou viajar com uma pessoa bem magrinha. Eu falei, eu não quero ir buscar uma bebida no bar e o rapaz perguntar de quem que é, da gordinha ou da magrinha? Da gordinha, recuso. Me recuso. Falei, não, agora eu vou emagrecer. Aí, 0 açúcar. Cortei. Não, vou comer doce. Aí, esses dias eu fiz um recheio de pistache, eu aumentei a quantidade de pistache, nossa, ele ficou com uma cara maravilhosa. Vou dar só uma colheradinha. Gente, eu coloquei aquilo na boca, eu queria mais. Falei, gente, tô parecendo um drogado. Eu comecei a beber água pra parar, sair aquele gosto da minha boca, porque eu queria comer mais. Você sabe quando eu tava lá na frente da praça, ou quando eu tava, tipo, tem os clientes, né? Daí quando a gente vai um pouquinho mais longe, eles dão uma sumidinha mesmo. Ou quando o cliente se muda. Eu também sou triste assim. por um lado, né? Mas tem gente que tem gente de fora, tem gente de Maringá. A gente tem uns professores de Maringá que eu fico sabendo pelas meninas, né? Que eles falam pras meninas mesmo que eles vão lá quase todos os dias. E eles falam que Maringá não tem nada igual. E eu fico toda feliz, me achando, A né? minha irmã brinca que desgrava uma sucursal da OAB, né? Porque tem dia que você vai lá, só tem advogado. Eu fui lá com ela. Tem dia que só tem professor. Eu fui lá com ela um tem dia. que só tem Ela criança. falou, ai meu Deus, cheguei aqui, tá parecendo um fórum. A Mari tem que botar esse advogado pra fora. Eu falei, então você vai junto e eu vou ficar. Você que só tem adolescente, né? Sai do Tem, colégio agora que passa começou, a hora do almoço Você faz tem escala. muito Pô, adolescente. hoje é o dia, só vários professores, hoje só vários Então, adolescentes. parece que eles Uma escala. combinam. Eu nem sei de nada, mas eu vejo. Tem gente que dá. Tem dia que dá muito homem. Tem dia que só dá mulher. E é incrível. Tem os dias que é assim. Adolescente. Aí tem os horários também. A hora do almoço é muito adolescente. Tem colégio ali perto. Tem o Marins, tem o Nobel. Eu fico no meio, né? Acho que eles vão. Deve ter aula à tarde. Almoça ali. Aproveito fazer um lanchinho. E tem as pessoas que passam, já sabe que vai trabalhar à tarde, passa ali, pega e leva pro trabalho também. Ou leva pra casa, vai, tipo, sai do serviço, já passa e leva pra casa. Eu passo sexta, essa sexta eu vou passar pra pegar os mimos das minhas noivas, porque elas, né, elas são mimadas com Marimê. E elas perguntam, tá? Elas falam, nossa, eu não vejo a hora de chegar o meu dia, quando eu posso lá, tipo, vocês já sabem, né, eu gosto de mimar. Elas respondem, porque eu não vejo a hora de chegar o meu dia. Se chegar e não tiver, vai ser uma decepção. Uma né? perguntou esses dias, gente, será que aguenta até o Moarama? Eu falei, vai aguentar. Já foi pra muito lugar, viu? O pessoal leva. Nossa, que agora eu não lembro as cidades, mas vira e mexe, eles vão com caixa de isopor. Já foi pros Estados Unidos. Que Gente, mandei massa. coxinha congelada pros Estados Unidos. Olha, eu não sei como é que passa, mas passa. E não foi uma vez só, não. Essa mesma pessoa, ela já levou umas 3, 4 vezes. O que eu faço? Eu embalo uma por uma no papel alumínio e congelo. Aí no dia seguinte, ela passa, pega no isoporzinho, enfia dentro da mala. Chega lá, diz que tá perfeita. Frita lá, os americanos, tudo comendo coxinha daqui. Se eu fosse da alfândega, eu ia reter tudo. Então, e essa mesma pessoa já levou bombom de confiscar. morango Eu ia e coxinha de confiscar morango também. tudo. Aí eu já não sei, porque morango, né, não sei como é que chegou. Mas ela disse que tava uma delícia. Ai, Eu falava, deixa eu ver esse sei. contrabando aqui. Pegava a caixinha e Eu levava. fico assistindo aqueles embora. programas de aeroporto que pega cada coisa bizarra dentro das malas. Você imagina abrir, tá cheio de coxinha? Uma vez eu trouxe...
apreensão deliciosa. Uma vez eu trouxe acha? medialunas da Argentina pra minha mãe. Inclusive, você já comeu medialunas? Não sei nem o que Nossa, que é. é muito bom. É tipo um croissantzinho, assim, com doce... Ele é mais molhadinho com, sei lá, uma caldinha meio adocicada, assim. É muito gostoso. Se um dia você for pra Argentina, medialunas, coma e traz pra gente, faz pra Ai, que gente delícia. aqui. Vai ser maravilhoso. Nossa, é muito Eu gostoso. adoro conhecer doce diferente. Assim, que eu tenho medo de comer algumas coisas, né? Que eu não sei o que que é. Mas coisas assim comuns, eu adoro. É bem Que a gente tradicional no sabe, café da que a gente vê manhã. nos filmes, né? É muito gostoso. Medialuna, anota. Medialuna, vou anotar. Um dia, se você tiver oportunidade, é bem gostoso. Bem tradicional. no café da Argentina. manhã. Argentina. Qualquer gostoso. lugar da Argentina que você for, vai ter. Buenos Aires, qualquer lugar. Tipo um churros aqui, será? não, é tipo um Não, croissantzinho eu digo assim, mesmo. a fama deles lá, pra fama Só do que tem churros aqui. a gente não come no café da manhã, Ah, né? sim, é Então, verdade. Tipo, é tipo um pãozinho doce Aham. mesmo. Bem gostosinho. Muito bom. Você não come. O quê? Eu Falou comia. assim, churros a gente não come. Eu falei No assim, café a da gente manhã, quem? gente? Eu comia grávida. A gente gente come da manhã. pizza no café da manhã do dia É anterior. clássico do A café da gente manhã, né? quem, né? Eu falei, nossa, não me Ai, inclua mas nesse grupo. fritura, assim, no café da manhã, não sei. Eu acho que nem é aberto, né? Negócio de churros esse horário. Só abre à noite. Coxinha vai de manhã. Vai sim. mesmo. Todo dia a gente batendo lá cedo aí tá fechado, né? Perguntando se tem coxinha. Aí de manhã a gente faz a coxinha de manhã e demora, né? Aí fica pronta perto das 11h30 e tal. Aí até ligar aquele trambolho da cafeteira que é tipo 50 litros de óleo até esquentar aquilo, elas ligam bem antes. Mas, então assim, é bem perto do meio-dia que a gente consegue soltar mesmo. E como ela é feita todos os dias, se chegar lá 8 horas, óbvio que não vai ter. Malemar vai ter o frango. Porque demora. De manhã é quando vocês se preparam, então, pro período da tarde. Aham, de manhã a gente faz tudo. Porque daí, à tarde, eu fico lá no ateliê, aí a gente vai fazendo mais recheio, se precisar assar uma massa. Já teve ponto de eu chegar lá, ver o negócio, deixar pra pedir depois e não ter mais. Dependendo do movimento. É melhor já chegar e já pedir tudo É. que você quer e deixar guardadinho. Aham. Porque se pegar alguma coisa pra depois, vai Porque chegando, essa gente. questão do horário aí, né? Eu tento controlar pra não... Senão é muito desperdício. Nossa, imagina. Às vezes eu levo pra... Eu não como, né? Mas às vezes, quando sobra, às vezes familiares. Daí, deles. Você leva pra casa? Pra minha casa, Ai, não. que Mas leva pra delícia. minha avó, pra minha sogra. Minha mãe também não come, não. Minha mãe trabalha lá, né? A gente não aguenta mais ver algumas coisas. Mas tem dias que eu quero. Tem dias que eu como um folhado. Folhado é uma delícia. Ai, que delícia. Só que, como eu falei, não quero ser a maiorzinha da minha Do viagem. rolê. Então, não Ponto estou de comendo referência. não quero ser a referência. Mas ela é muito magrinha. Infelizmente, não vou conseguir chegar. Bom, estamos aqui num papo hiper, super divertido, mas infelizmente a hora passa. Passa. Então, Gostoso, né? então a gente queria pedir uma dica sua para quem tá nos vendo, assistindo, né? O que você pode falar do doce ali para o seu evento? O doce, o que você pode falar do doce para o evento? Quem vai fazer o seu evento vai se preocupar com o quê? O que você pode dar de Olha, dica? o meu doce hoje, eu acho que ninguém aqui em Paranavaí trabalha com os ingredientes que eu trabalho. Chocolate Calebo, eu uso leite moço e leite condensado Firmeza. Só uso os dois. Não trabalho com mistura láctea, esse monte de leite condensado que tem, que é pura água. Jamais, credo, nem uso pessoal. Principalmente uso pessoal. Eu só trabalho com a lata do leite moço, a caixinha do leite moço em alguns produtos e o Firmeza, que continua ainda sendo integral. Hashtag fica a dica. É porque, assim, a pessoa que entende de comer coisa gostosa, né? De comer coisa boa, né? Conhece, ela vai perceber. Eu não preciso nem falar, ela vai perceber. Então, assim, existem eventos e existem eventos, lógico. Quem sou eu pra falar, não, você tem que fechar comigo que o meu é melhor, Cara, existe muito doce gostoso por aí também. Não tô falando que o meu é o melhor. Tem doce aí que é feito, às vezes, com chocolate inferior, também é gostoso. Se bem que o Calebo é muito melhor, né? Não tem nem comparação. Vamos fazer uma mesa bonita, pegar peças que combinem ali pra fazer um painel de fotos, que eu vou estar fazendo o meu papel ali e deixando a decoração muito mais bonita. Porque, gente, Cara, tem umas mesas de doce que, às vezes, a pessoa não precisa nem gastar com forminha. Aquelas forminhas de flor, pra falar bem a verdade, eu nem gosto muito. Você coloca aquela de acetato, que é transparente. Você vê aqueles doces novos que eu tô fazendo? Inclusive, aquele evento... Porque o ela vai próprio querer- doce já Gente, é a coisa um enfeite. mais linda. Já. Tem a torrezinha de flor, que é a coisa mais linda. De florzinha, de suculenta, de não sei o que assim, o ingrediente principal fica num formato diferente. Então, assim, é maravilhoso você chegar ali e dar de cara com
algo assim que é comestível, que é um enfeite, enfim. Então, mesa de doce é importantíssimo. Na verdade, eu acho que é o ponto alto do casamento. É onde todo mundo espera pra atacar aquela loucura. Não é? A gente fez um chá revelação. Ninguém comeu os doces. Não, os chocolates sim, mas os doces que eram em formato de ursinho, Dá aqueles dó, mais. né? O pessoal não comeu, ficou. Eu encomendo de vez em quando bolacha decorada. Esses dias fiz aniversário da minha gatinha. Fez um aninho. Gatinha mesmo. Miau. Eu adoro fazer aniversário de bicho. Porque eu só tenho um filho e é menino. Menino não tem dessas coisas, né? Isso aqui é futebol, não sei o quê. Então daí eu faço dos meus pets. Aí eu encomendei bolacha em formatinho de gato. E tá lá até hoje. Não comi, fiquei com dó. Então, às vezes acontece isso. O doce tá tão lindo na mesa que dá até dó de comer. Eu tenho dó, mas eu como. Não, a minha gata, ela tem muitos problemas intestinais. Ela só pode comer ração. Então, nem que eu quisesse fazer um bolo... Nem patê, nada? Nem patê, nem nada. O dos meus doguinhos, eu sempre faço um bolinho assim com patê. Nunca... A minha cachorrinha que morreu, eu fazia, assim, alguma coisinha. Eu comprava nos pets, tem bolinho de cachorro, né? Tem uns negócios lá que é pra cachorro. Mas no caso dessa... Ela só olha mesmo. Mas também ela nem sabe o sabor. E aí eu faço. Aí, o docinho mais lindo eu faço pra mim. Quero deixar a mesa maravilhosa. É um gato, mas é um evento. Imagina o casamento. Se pro gato eu já faço isso, que já é o casamento. Imagina pro evento social. Making off. Pode! Ai, gente. Mari, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, com foi certeza. muito bacana ter você Espero aqui que... pra gente falar de tanta coisa gostosa, de tanta coisa que gera memória afetiva no evento ou no dia a dia aí de quem pode frequentar a sua loja. E quem é aí de perto da região, fica o convite pra vir conhecer. Sim, espero que Loja todos da Mari. gostem. Espero ter esclarecido algumas dúvidas dos clientes, de vocês, sobre casamento, sobre evento, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Quem é de fora também pode contratar o doce da Mari Mendes pro evento social, eu já né? mandei, eu já fiz muita festa em Maringá. Agora, a festa fora, eu confesso que tem que ser com um pouquinho de antecedência pra, né, eu conseguir Sim, levar. tudo programado. Mas eu já fiz muita festa em Nova Esperança, Luanda... Até Nova Andradina eu mandei, daí, né? O pessoal ou veio buscar ou alguém daqui levou. Eu fiz bastante festa fora. Então aí, noivas, debutantes, pessoal do corporativo, que quiser fazer um evento, quiser ter o doce da Mari Mendes, com a boa programação é possível conseguir. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, gente, pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado de ouvir as histórias. E desculpa qualquer coisa, que às vezes eu me empolgo. Imagina, foi uma delícia. Nossa, eu suspeito, mas foi muito gostoso esse papo, deu até fome, né? Foi. O papo foi divertido, mas a gente fica assim, aqui pensando lá no doce, lá no quindim, lá na coxinha. Na passadinha que eu vou ter que dar amanhã lá. Bom, gente, vou preparar um cardápio especial. Mas foi um prazer. Eu sou suspeita porque eu sou, assim, realmente apaixonada. Já tem anos que eu frequento. É um ambiente muito aconchegante, muito gostoso. Realmente pra você confraternizar, ter um momento, assim, pra não pensar em mais nada. Só ter ali uma conversa boa, comer uma comida gostosa, se presentear depois de um dia difícil, depois de uma semana difícil, né? Sim. Nada melhor do que se presentear Comer com uma maravilhoso. comida gostosa. Comer maravilhoso demais. Mas foi maravilhoso saber também dos bastidores, dos perrengues. A gente também passa muito perrengue, né? A gente todo também mundo, né? erra. Então, é muito legal saber de uma pessoa que tá lá em cima, que tá se sobressaindo, assim, na cidade, se destacando, saber 6 portas. que... Muito bom. Mas quando tinha uma porta, também passava perrengue, com uma, com 6, com, né? Isso é muito bom, dá gás pra gente. Isso mesmo. Eu adoro um perrengue, de vez em quando. Adoro. Sabe quando tudo dá errado? E quando a gente consegue passar essa etapa? É tão maravilhoso. Bom, é isso, então. Vamos finalizar esse papo de hoje, que foi uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado com fome aí do outro lado também, porque aqui bateu. Viu? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback aqui embaixo. Para nós é muito importante, nós vamos adorar responder cada um de vocês. E de se inscrever aqui no canal também. Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Making off. Pode!